Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVcast, o podcast oficial da RV Construções e Perícias. No episódio de hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, um assunto que é dos nossos serviços aqui, engenharia diagnóstica, hein, Igor? Que assunto top, hein? Um assunto que está em alta aqui no Brasil e a gente convidou, a gente já vai falar daqui a pouco dela, né? Mas a gente combinou um dos principais nomes da engenharia diagnóstica atualmente. É um prazer tê-la com ela aqui. Você lembra quando você conheceu esse nome? Lembro. E eu lembro que foi da oficina de texto, que a gente tava com o livro. A gente fez até uma piadinha lá, não sei se tu lembra, que você me deu o livro. Foi. Aí eu falei, eu tenho o livro. Aí tu falou lá, eu que dei. Foi verdade, nem lembrava. Aí, mas foi verdade. Mas foi aí que a gente... Eu que dei o livro pra ele e aí ele foi fazer a propaganda do livro. Aí eu falei, calma aí que eu vou entrar nessa. Então, o nome dela é Estela Mares Della Flora. Estela, é um prazer tê-la como nossa convidada. Como a gente estava comentando aqui em off, desde o início, deste webinar com a oficina de texto que nós participamos, falando do livro Inspeção Predial Total, na qual você é coautora, nós pensamos em trazê-la para cá e muito obrigado por aceitar o convite. Então, pode se apresentar, fique à vontade, sinta-se em casa. Olá, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar do podcast RVcast, né? Com essa vista de Santos. Para quem não sabe, estamos em Santos, né? E principalmente para falar de um assunto que eu gosto muito, é o meu dia a dia, uma paixão, a engenharia diagnóstica. Então, uma honra minha mesmo estar aqui. Eu sou engenheira civil, me formei em 2012 em São Paulo, na FAAP. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação em Excelência Construtiva e Anomalias no Mackenzie. E depois uma pós-graduação em Engenharia Diagnóstica mesmo, Patologia e Construções na Engenharia Diagnóstica, no IMBEC, pelo IMBEC. E agora, no começo da pandemia, eu entrei no mestrado de Engenharia Civil também. Passei a pandemia toda fazendo mestrado, naquele desespero, achando que não ia dar, mas deu. Agora a minha banca tá marcada pro final desse mês, inclusive. Então, se tudo der certo, daqui a pouco... Breve mestre. E aí acho que eu paro por aí, porque, meu Deus, uma dor de cabeça isso. E o doutorado? Então, não tá nos planos. Vamos ver daqui uns anos, né? A minha irmã, ela é muito dessa área, quer ser professora, tá no doutorado agora, já fez o mestrado, então ela fala, espera, daqui uns anos você vai querer fazer. Agora não, né? Acabei de sair do trauma do mestrado. Será? Eu pensava que quando a pessoa saía do mestrado, ela já vinha com aquilo na cabeça, quero fazer doutorado agora. Mas não é assim. Comigo não. Assim, eu acho que essa parte de pesquisa é mais para a área acadêmica mesmo. Se você quer dar aula em universidade, se aprofundar disso, é importante você ter um doutorado, um mestrado. A minha parte é mais profissional mesmo, tanto que eu fiz um mestrado profissional. O doutorado é bom quando você quer se especializar mais ainda num determinado assunto e tal, mas hoje em dia, pra minha profissão, eu acho que ainda não é o momento, sabe? Como a gente vê muitas coisas na engenharia diagnóstica, às vezes é melhor, assim, melhor entre aspas, né? Mas você fazer vários cursos. Então, eu quero saber especificamente de impermeabilização. Vou fazer um curso de impermeabilização, ficar craque nisso. Agora eu preciso conhecer mais de fachada. Eu vou investigar e estudar a fachada, né? E no doutorado você fica lá um tempo, entrando a fundo, toda a história e tal, que para alguns casos ainda não é, né, a melhor direção. Mas vai de cada um, assim. O Tito, por exemplo, que é o criador aí, né? A gente vai falar dele um pouco. Ele não fez, acho que mestrado nem doutorado. Mas, nossa, deu aula no Brasil todo e tal. Então vai muito da pessoa mesmo. E é legal porque nós fazemos a faculdade de engenharia civil e dentro da faculdade de engenharia civil praticamente a gente não vê a parte de engenharia diagnóstica. E depois a gente vai fazer uma pós-graduação em engenharia diagnóstica e mesmo assim a gente ainda não consegue ver todos os campos de atuação porque é uma área muito vasta. Como você comentou, a gente, para se especializar em impermeabilização, a gente vai lá e faz um curso de impermeabilização, de fachadas, etc. Então, como que iniciou essa sua trajetória na engenharia diagnóstica, sendo que na faculdade de engenharia civil a gente não vê? Como você começou a se apaixonar por essa área? Perfeito. Então, isso tudo que eu falei é na área acadêmica, assim, né? Minha formação mesmo. Na área profissional, eu comecei
Meu primeiro estágio foi no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, lá na Barra Funda, em São Paulo. Eles têm um departamento de engenharia e arquitetura que cuida da manutenção das varas. Então, vários varas, fóruns, enfim, das cidades próximas, eles que cuidam. Então, se tem algum vazamento, necessidade de alterar o layout, tem uma equipe que faz isso. Eu entrei como estágio lá, então eu fazia pequenas vistorias, já começou aí, já fui fazendo umas vistorias, sem conhecer ainda a engenharia diagnóstica, como você falou. E levantava os problemas para depois mandar uma equipe arrumar e tal. Depois desse estágio, acho que fiquei 1 ano lá, eu entrei numa construtora, lá em São Paulo também. Eu queria ter um estágio em obra. A princípio, na faculdade, a gente só enxerga obra, né? Só é obra. Parece que você vai construir prédios obra, e é obra. isso. É, prédio, estrada, portos, mas enfim, construção. Então eu entrei num estágio em obra, fiquei em obra 2 anos, peguei lá um empreendimento da fundação até a entrega de apartamentos. Então eu falo que eu vi a parte legal, divertida e tal da obra, que é a evolução dela, quando tá na fase de concreto, alvenaria, que você vê todo dia uma coisa nova. Né? Ah, hoje vai concretar tal coisa e tal, vou verificar a armação e tal. E a parte final, que não é tão legal, eu achei, porque é aquele acabamento que não acaba nunca. Um acabamento que não acaba. É, exato, aquela história. O engenheiro não quer finalizar a obra, ele quer entregar e sair fora, né? Porque realmente, tá um apartamento pronto, por exemplo, era um prédio residencial que eu trabalhei, 2 torres. O apartamento estava pronto, aí precisava, sei lá, fazer uma mudança lá numa instalação elétrica. Aí o cara ia fazer a mudança, suja a parede. Aí vai o pintor, pintar a parede, pinga tinta no piso. Sabe? É uma coisa que não acaba. Então, essa parte eu já não achei tão interessante. Um ciclo sem fim. Oi? É um ciclo sem fim. É, exato. Mas foi bom, assim, eu passei por toda essa etapa. No final da obra, eu saí e daí comecei a trabalhar com perícia. Então, eu digo assim, que se você tiver a oportunidade de ficar um pouco em obra, é importante, para ver realmente o dia a dia, as dificuldades, porque tem coisa que a gente vê em norma que você fala, puta, não vai rolar. Não dá pra fazer isso, prática, não é. dá pra fazer. E também o outro lado, você vê, nossa, isso é feito errado, eu já sei que vai dar um problema lá na frente. Então, isso te ajuda nos diagnósticos no futuro. Eu acho que foi uma excelente experiência, assim. Aí, ainda na faculdade, no último ano, no final do último semestre, eu entrei para trabalhar no gabinete de perícias Gomide, que é onde eu trabalho até hoje, e sou sócia lá, junto com o Tito Lívio. Então, no final da faculdade que eu fui conhecer esse mundo de perícia. E é o que vocês falaram. Na faculdade a gente não vê isso. O que eu tive, né? E eu acho que isso em todas, porque a gente dá aula e vê que é um comentário dos alunos frequente. A gente tem aula de patologia. Então, você vê lá um pouquinho como resolve algumas coisas e tal. Mas você não conhece essa área gigantesca de perícia. Perícia judicial, extrajudicial, avaliação e tal. Então, quando eu entrei no gabinete, eu achei, assim, que seria uma experiência muito boa, porque eu ia aprender realmente a reparar, a diagnosticar. Mas aí eu vi que é uma área enorme. E, ao mesmo tempo, um pouco fechada, porque você sempre encontra lá os mesmos peritos e tal, os mais tradicionais, né? Hoje em dia não tanto, porque já tem muito profissional na área de engenharia diagnóstica, então acho que está mais diversificada. Mas foi aí. E daí, quando eu entrei lá, eu conheci um monte de normas que eu não conhecia, porque na faculdade a gente vê as principais. Então, norma de concreto, de estrutura, instalações de águas pluviais e tal, para calcular, para fazer um projeto, né? Você não vê exatamente no detalhe, por exemplo, norma de acessibilidade, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro e tudo mais. Então lá eu comecei a ver, putz, isso foi errado na obra que eu participei. Isso aqui podia ter feito diferente. E aí eu tô lá até hoje, então 10 anos que eu tô no gabinete, trabalhando com perícia, engenharia diagnóstica e tudo mais. E você viu como ela conheceu a engenharia diagnóstica logo com o cara, logo com o Tito, né? Logo com o Tito. Sabe com quem a gente foi conhecer? Com o Zé que fez bosta lá onde é perto de onde a gente mora, que a gente teve que se infiltrar nessa área de perícia. Mas você disse que trabalha lá na Gomide, né, junto com o Tito. Conta mais sobre o escritório, o que vocês fazem. Isso, eu trabalho lá com ele, então eu entrei há 10 anos como estágio, aí me formei, continuei, aí virei sócia, enfim. Como é que você virou sócia?
Foi automático, assim. É um escritório pequeno, né? Geralmente, escritórios de perícia, eles não são muito grandes. Você não tem lá a equipe completa que você precisa. Você tem a equipe lá enxuta, vamos dizer assim, e os parceiros. Porque não é sempre que vai surgir um caso, por exemplo, de engenharia mecânica, que você precisa ter lá um engenheiro mecânico fixo. Você precisa ter os clínicos gerais, que a gente fala, né? Da engenharia diagnóstica. Então, a gente tem vários parceiros no entorno. Então, assim... Eu fiquei lá muito tempo, a empresa era bem familiar, era o Tito com os filhos e tal, aí os filhos foram cada um para sua área, enfim, surgiu a oportunidade e aí acho que eu me dei bem com o Tito também, a gente tem as mesmas ideias, sabe, tudo... Esse tempo todo junto, eu acredito que vocês se dão muito bem. Quando fala desse pessoal, né, Estela, pelo menos quando a gente vê falando da Estela, você... do Tito, do Marco Antônio. A gente vê basicamente, parece que é a mesma pessoa, só que com ideias iguais, sabe? Pelo menos eu tenho essa visão. Outro nome que eu considero bom assim na engenharia diagnóstica é o Matheus Leone, né? Pra mim, eu sempre lembro do Matheus Leone quando falo em engenharia diagnóstica. Provavelmente você conhece o Matheus Leone também, né? Sim, ele tá a gente tem um grupo no WhatsApp, né, lá do Instituto e tal, ele tá lá com a gente conversa bastante, sempre troca, é muito legal. Mas aí o escritório é isso, é perícia, engenharia diagnóstica, avaliações. Então a gente atua em toda a fase aí da construção. Aí você tava lá realizando os serviços e tal, e como foi pra entrar nessa parte de livro? Você conversou, Tito? Deixa eu fazer uns aí também. Deixa eu filosofar aqui. Não, na verdade, assim, é o Tito que te leva pra tudo. Ele, assim, é um cara excepcional. O conhecimento não fica nunca com ele. Ele sempre divulga, dá oportunidade, quer que você escreva livro com ele. Então, assim, às vezes eu tava cheia de trabalho e falo assim, não, cadê seu capítulo? Aí eu, não, vou fazer. É assim, por isso que saiu, sabe? Ele que cria as oportunidades. Foi alimentando... Exato. Estela, escreve aí pra sair esse livro. O primeiro. E ainda bem que ele fez isso. Ainda bem, porque senão não teria saído. É aquele negócio, você sempre tá com trabalho. Se alguém não te cobra e tal pra fazer. E qual foi o primeiro? O primeiro que a gente escreveu foi em conjunto com os colegas do Instituto de Engenharia. É um livro do IE, chama Diretrizes Técnicas de Engenharia Diagnóstica. Lá tem todas as diretrizes de vistoria, inspeção, auditoria, perícia, enfim. Aí a gente publicou pela editora Leude, junto com o Instituto de Engenharia. Então eu participei em uma das diretrizes. Depois a gente fez o livro... Agora eu não sei exatamente a ordem. Não, fica tranquilo. Mas eu acho que foi Engenharia Legal 6. Queria saber o primeiro mesmo. Que é um... tá. Não, pode falar, sim. Pode falar. O Engenharia Legal 6, que eu até trouxe aqui pra vocês. O Tito tem uma sequência de livros que se chama Engenharia Legal. É, na verdade, um acúmulo dos artigos que ele publica, ele junta e lança esses livros. Uhum. Então, tem o Engenharia Legal 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí no sexto... Harry Potter? Eu fui chamada pra fazer. 6. Legal. Escrevi sobre vistoria de vizinhança. Então, tem um artigo meu aí sobre vistoria de vizinhança que a gente fez. Depois veio de inspeção predial total, que vocês conheceram, que foi, na verdade, uma terceira edição, né? Uma revisão, atualização do livro de inspeção predial, que já existia, a primeira e segunda edição. Eu entrei junto com o Tito, o Gúlio Cabral, para fazer essa terceira edição. E aí veio esse livro. E depois o Manual de Engenharia Diagnóstica, que é o que está aqui também, que eu trouxe para vocês. Que está na segunda edição. A segunda edição ela foi ampliada e revisada, então ela tem quase 500 páginas. A gente convidou diversos profissionais para participarem. Tem profissional que escreve sobre impermeabilização, sobre investigação em fachada, em elétrica. A gente compôs realmente a equipe, que a gente tanto fala, multidisciplinar, para escrever com a gente. Então, só que a segunda edição eu já não tinha mais lá no escritório. As imagens coloridas, ó. Isso é importante. Porque a gente tem os livros aí de engenharia diagnóstica, que as imagens preto e branco, aí fala, observe esta umidade. Aí e a gente fica... Peraí. Calma, deixa eu colocar no sol pra ver se... Perfeito. Eu queria deixar como exemplo para os outros convidados também. A gente ganhou presente hoje, então vou deixar os outros convidados. Os próximos convidados, né?
Todo mundo tem que trazer alguma coisa, não é mesmo? É. E legal, a gente está falando bastante de engenharia diagnóstica. Vamos começar do simples, né? O que é a famosa engenharia diagnóstica e para o que serve, né? Engenharia diagnóstica. Então vamos lá. Eu trouxe aqui até uma colinha para falar o conceito da engenharia diagnóstica, para a gente ir para a parte conceitual e depois destrinchar isso na prática, né? Porque o pessoal que tá ouvindo tá falando, mas os caras vão falar de medicina agora? Pois é. Se bem que tem a ver. tem tudo a ver, né? Então, ó, engenharia diagnóstica é a disciplina das investigações técnicas para determinar os diagnósticos de manifestações patológicas e níveis de desempenho das construções, visando aprimorar a qualidade ou apurar responsabilidades. Então, vamos lá. Engenharia diagnóstica é isso, é a investigação de um problema ou também de algo que está bom, que está bem feito. A gente acaba pensando em perícia só para uma coisa ruim, né? Que já deu problema. Mas não. Com a norma de desempenho, a gente pode ser chamado para fazer investigação e para ver se realmente o desempenho lá foi atendido, a testar algo bom também, né? Com o objetivo de aprimorar a qualidade. Então, a questão mesmo de melhorar alguma coisa. Ah, deu errado? Vou arrumar aqui isso para melhorar, né? Vou dizer o que causou, como que foi, para evitar esse problema. Ou apurar responsabilidades. E aí, apurar responsabilidade, eu preciso destacar aqui para vocês que é quando a gente pensa extrajudicialmente. Porque numa perícia judicial, quem determina a responsabilidade é sempre um juiz. O perito não pode falar a culpa é da construtora. O perito fala que o problema tem origem endógena. Então, é da construtora. Mas quem fala isso é o juiz, né? Extrajudicialmente, também, a gente determina a responsabilidade. Quando você faz um laudo, determina a origem e a causa de um problema, você está dizendo lá quem é o responsável, né? Então, esse é o objetivo aí geral da engenharia diagnóstica. E quando ela foi criada, né? Eu acho que dá para contar um pouquinho o histórico dela para vocês. Ela é bem recente, assim, considerando as outras disciplinas que a gente tem, né? Engenharia civil, engenharia aeronáutica, enfim. Ela é nova, ela foi criada em 2005. Então, né? Relativamente nova. E ela surgiu com a ideia do Tito, realmente. Ele tinha acabado de criar a inspeção predial, que ele também criou a inspeção predial no Brasil, em 1999. Através de um trabalho que ele publicou no IBAP, no Cobreap, né, que é aquele evento do IBAP, em Porto Alegre, em 99. A inspeção predial surgiu ali de uma visita dele aos Estados Unidos, que conheceu a Home Inspection, a Building Inspection e tal. Tinha acabado de acontecer um acidente aqui no Brasil, de queda de torres, enfim. Aí ele falou, não, a gente precisa trazer isso para o Brasil. Aí juntou com os conceitos da norma de manutenção, que já falava que alguns sistemas tinham que ser inspecionados periodicamente. Então, com isso, ele montou esse trabalho, que foi premiado e publicado lá no Cobreap, e criou a inspeção predial. Então, o primeiro termo é de 99. E aí, pensando nisso, né, com a inspeção predial, ele viu que a gente também precisava criar ferramentas para as outras investigações. Porque antes, a gente, não sei, vocês também são jovens, né? Assim, a princípio. Quando você vai falando assim, 99, essa época eu falo, tinha um aninho. Eu não quero falar aqui pra não expor. Mas eu já tinha 9, pelo menos, quase 10. Então, mas quando a gente pensa, é bem recente. Mas antes, assim, já um pouco antes da nossa época de atuar profissionalmente, só tinha perícia judicial, assim. A gente, quando tinha algum problema, já ia para a justiça, e lá que a gente investigava as coisas. Não tinha muito isso extrajudicialmente. É até difícil acreditar, mas não tinha. Por exemplo, laudo de conclusão não existia, de conclusão de obra, sabe? Não se fazia esses levantamentos. Não tinha de prevenção? Isso, preventivo, não. Caraca. Vistoria de vizinhança não é uma coisa que existiu desde sempre, entende? Então, não tinha isso. Aí ele pensou, não, então, extrajudicialmente, a gente precisa organizar essas ferramentas. Como que eu vou investigar? Preciso ter um passo a passo ali. E aí ele criou a engenharia diagnóstica, que foi depois de 99. Então, começou em 99 com a inspeção predial, que ele focou na fase de uso de um prédio, mas ele pensou, não, mas olha, na fase de construção também tem problemas, eu também preciso investigar. Na fase antes também, vistoria de vizinhança, né? Então, aí surgiu a engenharia diagnóstica em 2005.
Então ele ficou de 99 a 2005 pensando nisso. E aí convidou o Marco Antônio Gulo e o Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto. Caramba. É grande o nome, mas a gente chama de Cabral. O Cabral para ajudar a desenvolver, né? Então eles pensaram nos termos e tudo mais para colocar na engenharia diagnóstica e publicaram o primeiro livro do assunto, que é o livro vermelho, que a gente chama, que é a primeira edição desse aqui que eu trouxe também. Isso em 2005, né? Então, ela tem esse objetivo extrajudicial. Por isso que eu gosto de destacar isso. Assim, a gente usa as ferramentas judicialmente também, mas é um outro trâmite. Numa perícia judicial, você precisa seguir o Código de Processo Civil, o perito tem lá as suas obrigações e tal. A engenharia diagnóstica ela é mais utilizada extrajudicialmente. Tá? Então, acho que esse é o resumo dela, assim. Você falou de ferramentas e tal. Quais são essas ferramentas? São 5 ferramentas. Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Esses são os nomes que eles deram. Hoje em dia, a gente fala isso, parece até meio óbvio, porque a gente já conhece, né? Mas antes, tudo era chamado de perícia. Imagina no início, né? Tudo era perícia, ou tudo era vistoria, ou tudo era inspeção. Ou tudo era a mesma coisa, assim, tudo era tudo, sabe? Tudo. Vistoria também era perícia. Não, mas até para alguns profissionais hoje em dia, tudo era tudo. Tudo é tudo. Vistoria é a mesma coisa que inspeção, então pode continuar falando aí sobre as diferenças. Eu sempre destaco que a engenharia diagnóstica é para os profissionais. Isso ajuda eles a definirem o escopo de trabalho deles, até onde eles vão. Eu vou investigar até onde. O que eu fui contratado? Eu fui contratado para fazer o quê? Porque aí foi criadas as ferramentas. Então, vamos lá. Primeiro, a vistoria. Vistoria é a constatação. É quando você só constata alguma coisa. Tem até o termo em latim, né? Ad perpetuum rei memoriam, que se usa muito em laudo de vistoria, que é perpetuar para a memória. Você quer mostrar que aquilo está desse jeito, nesse momento. Para o motivo que isso vai ser utilizado, às vezes você nem sabe. Você só vai registrar. Por exemplo, um laudo de conclusão de obra. Muitas vezes, só com a ferramenta de vistoria, você já consegue cumprir lá o objetivo. É mostrar como aquele empreendimento está sendo entregue. Olha, está sendo entregue assim. Se daqui 2, 3 anos tiver uma reclamação, eu vou pegar o laudo e vou ver. Não, olha, realmente eu entreguei assim, está errado. Ou, não, eu entreguei assim, o condomínio foi lá e danificou, por exemplo. Sabe? Ou a própria, um exemplo muito parecido, a vistoria de vizinhança, né? Eu ia falar dela agora, exatamente. É isso. A vistoria de vizinhança objetiva é constatar como os imóveis vizinhos estão antes de uma obra começar. É só isso. A consultora não vai te pagar para fazer um diagnóstico, por que a casa está trincada, como resolve. Não, ela só quer mostrar se já existe algo ou não. Só constatar. Para depois, se tiver reclamação, vai usar o laudo. Às vezes o laudo nem é usado, é aquele bem preventivo. Às vezes ocorre tudo bem, o laudo nem... Mas dá uma vontade de diagnosticar, né? Você olha assim, você só tem que mostrar que tá aquilo, mas vontade de falar o que é e tal. Tem coisas que são muito óbvias, né? A gente mesmo torce para que nunca seja usado o laudo. O objetivo é esse, né? O preventivo é para guardar na gaveta espero que ele não saia daí. Mas quando precisa e não tem, o prejuízo é muito grande, muitas vezes. Grande. Tem que, assim, fazer, né? Tem que fazer. Cidades grandes fazem, já é difícil uma obra sair sem um laudo de vistoria de vizinhança, né? Mas mais no interior, ainda, muito lugar não faz, né? Aqui em Santos, aqui na Baixada, é difícil alguém fazer, é difícil. Ah, é? Olha, a gente mesmo já se deparou com estrutura que não fez, e aí se ferrou. E a gente também já teve um caso assim, que não fez e se ferrou, e também fez e se ferrou. Por quê? Porque não calculou o raio de abrangência correto. Não pegou os imóveis necessários. Exatamente. Isso é uma dica, hein, para quem vai fazer vistoria de vizinhança. A gente não é o perito, o engenheiro diagnóstico, o responsável por determinar quais imóveis vão ser vistoriados. Quem tem que falar isso é o consultor de fundações, é o cara que conhece o projeto, sabe o que vai ser utilizado, o impacto. Você pode montar um croquisinho de exemplo. Olha, eu sugiro esses. Então você faz lá um raio de 20 metros, sei lá, e indica. Mas a gente sempre devolve para o cliente falando, olha, confirma se é isso.
Porque depois, se um vizinho do outro lado da rua reclamar... Confesso que eu não sabia. Eu pensei que fosse o vistoriador. Até porque o que a gente fez foi a gente que definiu. Então, a gente também define, a gente escolhe, olha, eu acho os confrontantes, pelo menos, e aí sabendo a região, no mínimo, mais alguns. Mas a gente sempre manda para aprovar, porque pode acontecer isso. Deu uma vibração que atingiu o imóvel lá do outro lado. A culpa não é sua. Uhum. Muitas vezes você é chamado para fazer vistoria de vizinhança, você nem sabe o projeto. Às vezes só vai demolir e a obra vai começar daqui a 1 ano, ainda não tem projeto. Então, assim, quem tem que te falar isso, te dar ok, é a consultora através... Um dado importante é saber qual a fundação utilizada, né? Qual a fundação, a cota de assentamento... Não, tem várias condições aí que podem variar. E a melhor pessoa é o consultor de fundações. Pensando por esse lado, é o próprio consultor que vai definir. Às vezes a consultora fala assim, eu ainda não sei o projeto, vamos tocar assim. Mas teve o ok dela, entendeu? O perito não é responsável por essa extrapolação aí. Mas isso é só a primeira ferramenta, né? Não sei se vocês querem que eu entre assim a fundo em cada. Aliás, a gente poderia fazer um episódio aqui só de vistoria de vizinhança. Inclusive, a gente tem um episódio falando de vistoria de vizinhança, mas só eu e ele. Ah, legal. É que a gente tava fazendo, a gente gravou e falando e tal. Com a experiência, né, da hora. Com a experiência. Então, ótimo. Essa é a vistoria. Isso, essa é a vistoria. Então, assim, vocês vão ver que é a primeira ferramenta, é a mais simples, porque você não precisa saber muito diagnóstico. Você não precisa saber, por que tem uma trinca aqui desse jeito. Não, você só vai constatar. Então, é a ferramenta mais simples que tem, mas é muito utilizada, né? Vistoria de vizinhança e conclusão, por exemplo, você pode fazer só com essa ferramenta. Sim. Né? Aí a gente vai para a segunda, que é inspeção. Inspeção é análise. Então, na inspeção já tem a experiência do inspetor, a experiência do perito, do engenheiro diagnóstico. Então, por exemplo, numa vistoria de vizinhança, eu posso fazer um laudo de inspeção de vizinhança. Além de constatar, eu posso analisar. Eu posso determinar o grau de risco daqueles imóveis, eu posso determinar a qualidade, sabe? Já vai uma questão da sua opinião. Na constatação, você não dá opinião, você só constata. Na análise, você já dá opinião. Já pode falar, por exemplo, um laudo de conclusão de obra. Você pode fazer uma inspeção e aí você... No final, você pode concluir se está bom ou não. Já é uma opinião sua, baseada na sua experiência e tudo mais. Enquanto que na vistoria você não dá essa opinião, você só constata, né? Sim. Então, às vezes pode até confundir, viu? Você tá fazendo, eu não sei muito bem de encaixar e tal, mas não tem problema. A ideia é ter esse macro para você saber ali, né, onde mais ou menos você tá. Eu acho que é importante explicar pro cliente, né? Porque ele chega, tô com esse caso aqui, eu quero que você faça uma vistoria, mas às vezes não cabe uma vistoria, tem que ser inspeção, enfim, outro. E aí eu acho importante explicar, isso a gente faz muito, explica pro cliente, olha, isso, né, para ele entender, para ele ver o que é que ele precisa, exatamente. Porque muito o engenheiro não sabe, imagina o cliente, o síndico, né? Perfeito, exato. Quando eu falar da perícia, vai ter um exemplo exatamente disso, assim. Um cliente acha que quer uma coisa, mas na verdade quer outra e tal. E é bom para você também justificar seus honorários. Por exemplo, poxa, você está me contratando para fazer algo grande, baseado na engenharia diagnóstica. Olha aqui, está publicado. É isso que eu vou fazer. Então, o meu preço é maior. Ou não, eu vou fazer só uma vistoria. Aí você pode cobrar menos, enfim, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Aí, a terceira é a auditoria, que é a comparação. Né? Auditoria é já o termo que existe, assim. Quando a gente tem a auditoria externa, interna das empresas, sabe? Esse termo é bem conhecido, né? O que é feito? Na verdade, vem uma empresa, alguém... verificar se os seus procedimentos estão de acordo com o que foi determinado. Então, é comparação, sempre comparar com algo. Então, por exemplo, a gente pode fazer auditoria de projeto, que vocês fazem muito projeto, não é isso, Sim. na RV? Então, vocês podem verificar se aquele projeto está atendendo a norma, está atendendo a lei, está atendendo as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Ou eu posso fazer uma auditoria em obra, verificar se a obra foi executada de acordo com o memorial descritivo, de acordo com as normas. Isso é auditoria, quando você compara, assim. Então, pode acontecer das duas coisas. Você está fazendo um laudo de conclusão de obra, um laudo de inspeção e auditoria, onde além de constatar tudo, analisar, você também vai fazer auditoria, verificar se está de acordo com as normas e tudo mais. Isso é auditoria, assim. E a auditoria tem que fazer laudo ou não? É só realmente falar para a pessoa? Vai muito da sua contratação, na verdade, né? Mas geralmente se faz um laudo, sim.
Você faz um laudo, pode chamar laudo de auditoria ou laudo de inspeção e auditoria, que geralmente você vai até o local para fazer um levantamento e depois dá uma conclusão dessa comparação. Né? Então, é isso, é comparar algo. Pode ser um projeto, uma lei, o código de obras, vaga de garagem. Vamos ver o que o código de obras manda, se foi executado. Ou, às vezes, eu nem preciso fazer vistoria, porque o prédio nem existe. Eu peguei o projeto... Vou ver se o projeto já atende o código de obras. Isso é auditoria. Essa comparação, assim, né? Aí a quarta ferramenta é a perícia, que aí sim chega a perícia. Perícia, então, não é o que todo mundo acha, que é tudo, né? Seria perícia. Mas a perícia é a mais complexa, eu diria, das ferramentas. É onde você tem que responder 3 questões. A origem, a causa e o mecanismo de ação do problema. Então, a origem... Pode ser vários tipos aí, né? Que a gente vai discutir também. A causa, então, por exemplo, a origem endógena, que é da construção, né? Qual que é a causa? Pode ser 3 também. Pode ser erro de execução, pode ser erro de projeto, pode ser material irregular. Então, você tem que responder isso. É uma análise muito mais profunda do que o restante, né? E o mecanismo de ação é como aquilo ocorreu. Então, você descreve realmente o que aconteceu. Então, essa é a perícia. E aí, até um exemplo que vocês falaram, por exemplo, um condomínio. Ele te liga e fala, olha, eu preciso que você faça um levantamento aqui para mim, porque eu vou entrar com uma ação contra a construtora, por exemplo, e preciso ter um laudo para embasar o processo. Então, eu quero que você venha aqui, determine a origem, a causa, faça um orçamento de tudo e me fale como eu vou resolver o problema. Então, assim, entra até a consultoria, que é a última ferramenta. Mas aí, conversando com ele, você vai explicar. Você fala assim, olha, como vai ser para um processo, eu não preciso fazer tudo isso. Eu posso só levantar os problemas que são decorrentes de construção e colocar no laudo. Para eu fazer um orçamento e determinar o reparo que deve ser feito, é muito mais caro, né? É um trabalho que exige mais tempo e tudo mais. E não é necessário, às vezes, porque se vai para um processo judicial, vai ter a perícia judicial, vai ter um juiz lá, um perito lá para fazer o processo. Vamos supor que a consultora é condenada. A consultora vai fazer do jeito dela, ela tem a equipe dela. Então, você não precisa, muitas vezes, ir tão a fundo, sabe? Você explica, olha, eu posso fazer só uma inspeção aqui que eu já consigo fazer um laudo do jeito que você quer. Aí você explica, não preciso dar todas essas respostas agora, sabe? Isso é muito bom, assim, para você deixar o escopo do seu trabalho bem alinhado e não ser cobrado a mais depois. Eu acho que a engenharia diagnóstica, assim, é perfeita para isso. A gente usa muito nos nossos orçamentos, olha, eu tô fazendo isso. O objetivo é esse, sabe? Para não dar brecha. Nesse caso, seria só uma vistoria? Você só ia mostrar o que tá acontecendo lá no prédio? Então, ali, nesse caso, eu acho que seria mais uma inspeção, quase uma perícia, porque você tem que... Eu vejo vários problemas. Eu não quero colocar no laudo problemas de manutenção. Porque se eu colocar no laudo problema de manutenção, não é um laudo com o objetivo que eu fui contratado. Porque se quer entrar contra ação contra uma consultora, por que eu vou falar da manutenção que é a responsabilidade do condomínio? Então, o objetivo do meu laudo... Mas se for problema de manutenção? Aí você não põe naquele laudo. Você pode fazer um outro, entendeu? Ou fazer junto, mas daí tem que já avisar o cara, olha, se eu juntar isso no processo, pode ficar até ruim pra você mesmo. E, gente, não é questão de omitir, é a questão de deixar definido o seu escopo. Se o objetivo do seu laudo é analisar e constatar as manifestações patológicas de origem endógena, é isso que você fez. Você não entrou na parte de manutenção. A não ser que você veja algo com risco, aí você tem que alertar realmente, sabe? Mas, então, sempre pensar no objetivo. Isso é muito importante. Né? E aí você usaria a inspeção, um pouquinho até de perícia, porque você precisa constatar aquilo e falar, calma, mas isso, qual a origem disso? É manutenção ou é construção? Construção, então realmente vou pôr no laudo, sabe? Então você já usa quase 2 ferramentas. Porque existem casos, né, que o síndico chama, o engenheiro fala, tá com problema aqui, foi de construção, mas aí você pergunta, você faz as manutenções? Não. E aí... não tem nem como defender ele e tal. Exato. Tem casos que você sabe ali, né, que a manutenção teve um impacto muito grande e realmente é um problema praticamente totalmente por falta de manutenção, né? Já tem aqueles casos que tem um erro construtivo, mas aí juntou com a falta de manutenção, virou um problemão. A gente tem que realmente ter essa noção um pouquinho até de direito, né, às vezes, para conseguir fazer um laudo mais coerente, assim.
Então, quando a gente usa essas ferramentas para justificar o trabalho e tal, eu acho que a gente fica com o escopo melhor definido, né? Então, perícia é isso, assim, é quando a gente vai a fundo mesmo, investiga. Então, às vezes eu preciso fazer uma análise em laboratório, tirar um corpo de prova, porque eu preciso responder essas 3 perguntas, né? Origem, causa e mecanismos de ação. É uma coisa já bem específica. Então, ela dá mais trabalho e tudo mais. E aí, a última é a consultoria, que é a prescrição e o prognóstico do problema. É quando você vai falar como aquilo é reparado, como eu resolvo aquilo. E é realmente uma receitinha de bolo. Não é assim, precisa refazer a impermeabilização. Isso é só uma recomendação que você dá, você pode dar até na perícia. A consultoria é quando você fala, preciso resolver a impermeabilização. Como eu faço? Você vai tirar o piso, trocar a manta, usar o produto tal, fazer de tal jeito, entendeu? É bem específico mesmo. Por isso que, geralmente, tem pessoas específicas que são consultores. Então, tem um consultor, um cara que estudou muito sobre impermeabilização. Ou um consultor de fachadas, que sabe muito daquilo. Então, na consultoria, pode ser até que mais de um profissional atue no mesmo problema. Então, eu, enfim, posso ser chamada para fazer o diagnóstico de um problema de fachada. Então, eu determino o que causou aquilo, qual é a origem e tal. Só que eu não sou a melhor pessoa para dizer como aquilo deve ser reparado. Enfim, eu não faço projeto de fachada e não sei. Aí eu chamo alguém que vai pegar no finalzinho do serviço e vai falar, olha, o reparo é assim. Então, o consultor já é geralmente uma pessoa mais específica, né? A não ser que sejam problemas aí que a gente já, né, do dia a dia, você consegue dar uma recomendação mais completa. Certo. Na inspeção predial, a gente não chega a fazer a consultoria, mas a gente faz as recomendações, né? Porque a gente faz a constatação, explica o que está acontecendo e também faz recomendações, não é isso? Isso, exatamente. Inspeção predial é um combinho já. Ela é inspeção predial, não é só a inspeção da engenharia diagnóstica, entendeu? Ela já tem todo um conceito dela. Entendi. Para a inspeção predial, você determina o grau de risco, né? Aí tem vários métodos que você pode usar para fazer isso e tal. Mas se a gente for olhar ali no conceito, inspeção predial ainda é uma análise, ainda é uma inspeção da engenharia diagnóstica, porque você dá recomendações, mas você não vai a fundo na recomendação. Não chega a ser uma consultoria. Você às vezes determina a origem da manifestação patológica, mas é só a origem. Você não vê realmente a causa, não investiga. Então ela ainda é uma análise, ela vai muito também da experiência do profissional, do feeling dele de dar aquele diagnóstico, sabe? A perícia você realmente tem que dar números, é uma coisa mais fundamentada. Então dá para o síndico, né, usar o laudo de inspeção predial para contratar um consultor. Ele pode fazer isso? Pode. Até mesmo a gente é o clínico geral, né? Engenheiro diagnóstico é o clínico geral. Ele vai fazer uma inspeção predial, ele pode verificar um problema na instalação elétrica e falar assim, olha, aqui tem um problema, você precisa contratar alguém específico ou eu vou fazer um orçamento a mais, vou chamar um colega meu para fazer uma inspeção específica em instalações elétricas. O objetivo da inspeção predial é esse, né? Um engenheiro clínico geral que faz o engenheiro diagnóstico e aí, se precisar, chama um específico. Que não dá para você chamar um cara específico de elétrica, de hidráulica, de fachada, de impermeabilização, o condomínio não consegue pagar, né? Sim. Então tem sempre esse filtro aí, esse levantamento de problemas e tal. E a engenharia diagnóstica veio da medicina, né? Eu acabei nem falando no começo, mas o nome foi esse, assim. O Tito estava, se eu não me engano, no Rio de Janeiro e viu lá uma plaquinha, medicina diagnóstica. Ele falou, esse é o nome que eu tô procurando. Esse é o nome. Engenharia diagnóstica. E tem a relação Você direta. Você queria chamar de medicina diagnóstica. E tem a relação direta, assim, a gente compara tanto a atuação do profissional, então tem o clínico geral e o engenheiro diagnóstico. Aí tem o cardiologista, aí tem lá o específico de impermeabilização, o específico de elétrica, né? E também o produto. Então, um edifício a gente pode comparar com uma pessoa. Tem lá o sistema ósseo, a nossa estrutura. A gente tem o sistema nervoso da pessoa, a instalação elétrica. O sistema sanguíneo, a instalação hidráulica. Realmente tem essa comparação direta, entendeu? Por isso que a engenharia diagnóstica é muito ligada, assim, à medicina, à investigação, tudo. Os nomes são praticamente os mesmos. Então. Patologia. E quando você encaixa, assim,
um edifício, uma edificação, todos os sistemas ali podem ser comparados mesmo com a medicina. Até quando nasce uma espinha aqui no meu rosto, eu falo que é uma manifestação patológica. Realmente. Da fachada ainda, hein? Da fachada ainda. Colou uma plaquinha cerâmica na fachada. Vou colocar a bandeja aqui pra não cair ninguém. Exato. Tá todo doente, já tá cheio de manifestação patológica, né? Eu não vou nem falar com que você se mete porque você tá cheio de manifestação patológica. Não, Enfim, patologia é da medicina, né, o nome. Patologia. E a gente usa muito. Aliás, tem gente que tem dúvida, né? A diferença entre patologia e manifestação patológica. Boa pergunta. Patologia é o estudo das doenças. Tanto que é errado você falar patologias no plural, por exemplo. Aqui tem várias patologias. Não, tem várias manifestações patológicas. Nossa, eu sinto uma dor quando eu vejo alguém falando isso. Patologias. Eu também. Tem livro escrito com a palavra patologias, hein? Tem muito. E isso é um conceito aí que ainda tem discussão. Por exemplo, eu acho que o Hércio Thomas, por exemplo, usa patologias, já o Paulo Helene fala, não, tá errado, entendeu? Tem ainda essa... E também, gente, é um detalhe, entendeu? Se o conceito estiver certo, eu só tô falando aqui pra quem tá começando e que já quer, né, fazer. Porque tem essa discussão, assim, escreveu patologias, dá pra entender, né? A gente não vai julgar, né? Mas o certo é o certo, né? Patologia é o estudo, manifestação patológica é o que tá acontecendo. Eu julgo. Na cabeça, fico... Dá uma dorzinha, né? Mas é bom você ter perguntado, porque aí o pessoal já vai gravando mais, né? Mas é isso, um é o estudo das doenças e outros são as doenças em si. Então, manifestações patológicas é tudo que a gente vê ali de sintoma. Quando a gente tem pessoal que tem dúvida ainda, a gente vai fazer, a gente usa 5 ferramentas. Qual delas vai sair relatório e qual delas vai sair laudo? Tá, a gente tem relatório, laudo e parecer. E parecer, isso, ainda são tem o parecer. Os 3 termos. Relatório é para vistoria, porque na vistoria você só relata o que você tá vendo, você não dá uma opinião sua, entendeu? Você só relata, então é relatório de vistoria. Mas, na prática, a gente mesmo até lá no escritório não usa relatório, a gente acaba usando laudo de vistoria mesmo. É o que o mercado usa. O Tito conta isso muito, assim, ele fala que uma vez ele mandou orçamento para um cliente, aí o cliente ligou e falou assim, poxa, tá muito caro o seu orçamento, e você só faz relatório, aqui o concorrente tá fazendo um laudo. Daí ele falou, ih... É que o pessoal não conhece. Acha que é pouco, né? Eu nunca vi ninguém contratar, pelo menos ninguém contratou um relatório nosso. O pessoal, o cliente que não sabe essas diferenças de termos, contrata laudo, né? E aí vai ter, aí onde vai entrar as diferenças. Né? Aí o Tito falou, você sabe com quem você tá falando? Eu que inventei isso aqui. Eu que fiz essa inventei isso aqui. O cara tá errado, poxa. É isso. Mas assim, tudo bem você usar laudo de vistoria, mas no conceito da engenharia diagnóstica é relatório. Aí para inspeção, auditoria e perícia é laudo. Então os 3 são laudo e o último consultoria é um parecer. Que aí é o parecer do consultor, né? Ele vai realmente dizer como repara e tudo mais. Daí é parecer na consultoria. Mas agora, se a gente for para perícia judicial, aí já muda um pouquinho. Tem a questão do Código de Processo Civil, né? Então, o laudo do perito, do juiz, vai chamar laudo. O laudo dos assistentes técnicos chama parecer crítico. Daí tem essa diferença também, parecer lá na perícia judicial, tá? Mas na engenharia diagnóstica é isso. Relatório, inspeção... Não, relatório, laudo e parecer. Aí já fecha 5 ferramentas. Certo, perfeito. Essa era uma dúvida que a gente de fato tinha, né? Sobre isso. Ah, legal. Eu até anotei no meu caderno lá que uma vez eu me perdia tudo. Relatório ou laudo, né? É isso. Quando é algo só de vistoria, constatação, você está relatando. Então pode ser relatório. Mas tudo bem se usa laudo. É normal, né? Todo mundo usa. O Tito autorizou. Exato, ele também faz. Se ele autorizou, quem somos nós para julgar? E essas ferramentas, não sei se vocês já viram uma imagem delas, geralmente elas são representadas numa escadinha, chama escada prognóstica, assim. Na base está a vistoria, depois o segundo degrauzinho seria a inspeção, depois auditoria, perícia e consultoria, que mostra realmente essa evolução. Assim, vistoria é a mais simples, mas como eu falei, é muito utilizado. A gente tem vistoria de vizinhança, conclusão e tal. Aí vai evoluindo, vai aumentando a dificuldade até chegar à última, que é a consultoria, que é a mais completa. Realmente você precisa ser expert no assunto daquilo, né, para falar daquilo, assim.
Mas você pode usar só uma ferramenta, não precisa usar todas. Por exemplo, para eu fazer uma consultoria, eu não preciso fazer vistoria, inspeção, auditoria e perícia antes. Eu posso ser só o consultor, então eu só vou lá resolver o problema. Alguém já diagnosticou, já falou o problema, eu só entro para resolver, por exemplo, né? Ou pode ser, por exemplo, que você só faça auditoria. Auditoria de projeto. Eu não vou nem fazer vistoria. Eu vou ficar na minha sala e vou pegar um projeto e vou verificar. Então você pode usar só a ferramenta de auditoria. Então isso varia também, de acordo com o serviço, né? Show. E eu queria saber de você, por exemplo, a pessoa conseguiu um serviço e tal, e tá com problema no condomínio. Quais são as suas dicas para ele fazer um bom diagnóstico? Falando de perícia, melhor, né? Que tem que ter origem, causa, mecanismo. Quais são os segredos? O que é que ele tem que fazer para, de fato, concluir ali esse problema? Então, assim, primeira coisa que eu ia falar é delimitar bem o escopo, né? Você já falou, olha, é uma perícia nesse caso, né? Mas, assim, deixar muito claro o seu escopo. O que você vai fazer? Para não ser cobrado a mais do que isso, né? Eu gosto de destacar aqui a questão da auditoria. Tomar cuidado quando você vai fazer um laudo e falar que você fez a auditoria das normas da BNT. Que tem, sei lá, 1000 normas. Você viu todas? Não. Provavelmente você viu as principais. Então, fiz a auditoria das normas tais. E relata lá as normas, para ninguém te cobrar por outras. São normas vigentes. Então, poxa, são muitas. Então, assim, se você fez isso, realmente é um puta trabalho, sabe? É bom, hein? Só que tem que tomar cuidado. Tem umas que a gente nem sabe que existem, né? Mas no caso de perícia... eu vou citar aqui o que o Tito sempre fala, que ouvir é prata, falar é ouro. A gente tem que ouvir, você tem que coletar informações. Nunca falar já o seu diagnóstico in loco, até porque isso pode mudar. Às vezes você está fazendo a vistoria, o levantamento no local, e você acha que sacou qual que é o problema. E aí, sei lá, você fala aquilo, por exemplo, para o engenheiro, para quem está te acompanhando. Mas depois você vai para o escritório... Você abre o projeto, investiga, você vê que, puxa, não é isso, na verdade é isso. E aí, você já falou, né? Aí você vai escrever outra coisa. Eu acho que a gente tem que guardar as informações e tudo que você for colocar no laudo. Fazer bem fundamentado e colocar no laudo. Eu acho que a gente tem que ter calma na vistoria, na perícia, enfim. A gente não sabe tudo. Então, não ter medo, assim, chegou um caso diferente, lógico, você tem que ter noção, não vai pegar coisas que você não consegue fazer. Mas perícia é isso, cada dia é um caso diferente. Então, eu acho que você tem que ter boa vontade e ir atrás, saber onde buscar as informações para conseguir levantar, fazer o diagnóstico e tudo mais. Então, é isso, assim, no local é ouvir. Coletar todas as informações e tal. Só que durante esse ouvir, a gente ouve muitas perguntas também. A gente, durante a perícia, todo mundo faz um monte de pergunta. É isso, é aquilo, como é que é isso, como é que surgiu, é isso, pergunta o tempo todo. E como você bem citou, a gente não pode ficar dando conclusão precipitada, porque pode ser que mude, enfim, a gente tem que deixar no laudo. Então, qual que é a sua dica para responder essas perguntas? Cala a boca! Não, isso não. Não, mas assim, eles na verdade tratam a gente como um consultor, né? Ele te paga, na verdade, para fazer uma perícia, uma inspeção, mas quer que você dá uma consultoria lá de graça, uma aula praticamente. Sim. Não é isso. O que eu faço, assim? Quando alguém me conta alguma coisa, aconteceu isso, mas olha, eu acho que é esse o problema. O que você acha? Eu falo assim, é uma das hipóteses. Eu vou investigar, mas depende disso e disso e disso. Geralmente, quando alguém fica questionando muito, eu dou de resposta umas 5 outras coisas que pode ser. Por exemplo, pode ser erro de projeto, pode ser falha de execução, pode ser que o cara, na hora de executar, executou errado. Já dou um monte de opção pro cara ver que realmente não é simples, sabe? Coloca etc no final pra... Exatamente. E é isso. Outra dica, até que eu lembrei agora, é a gente pensar nas hipóteses. Colocar todas as hipóteses aí, escrever num caderno, enfim, para você ir eliminando. Assim, erro de projeto, no caso de perícia, né, que você vai analisar tudo. Não tem erro de projeto, o projeto aqui tá ok. Execução, vi lá no local, parece que tá bem feito. Eliminando hipóteses. O diagnóstico é meio feito assim. A gente tem que investigar mesmo, não tem uma receitinha de bolo. Não tem, porque cada perícia é uma perícia. Tem umas que você descobre de cara, assim. Eu sempre falo pra gente ser muito humilde, sabe, na vistoria.
Você tá lá numa obra, aconteceu um acidente numa obra, morreu uma pessoa. Aí você tem que ir lá verificar o que aconteceu, né? Se a escada estava bem dimensionada, por que a pessoa caiu de lá, se estava segura ou não. E aí você só tá andando lá com 20 pessoas. Essas perícias, assim, mais sérias, geralmente tem um monte de gente te acompanhando. Todo mundo falando. E aí, é bom você dar uma volta você sozinho. Ah, tá bom, vou olhar uma coisa ali. Você dá uma volta, conversa com o pessoal que tá trabalhando, fala, você viu o que aconteceu? Você tava no dia. Às vezes o cara te dá a resposta da perícia, sabe? Se você chegar, falar bom dia e tal, pode ser que ele te chame num canto e fale, olha, eu vi isso, sabe? Isso é importante também, a gente se abrir pra tudo. Lógico que vem muita também abobrinha, né? Bem. Tem gente que tá te induzindo já pra uma conclusão, você percebe isso. Mas deixa eu falar, eu acho que toda informação é bem-vinda. Falar em indução de conclusão, a gente vê muito isso nos quesitos, né, de perícia. Mas isso faz parte, vai. Faz parte, né? Tenta e a gente tem que seguir. Porque a elaboração de quesitos é uma das tarefas do assistente técnico, né? Então, ele já faz... Tem que induzir, né? Ele já faz os quesitos pensando no que ele acha. Se eu acho que é falta de manutenção, meus quesitos vão levar o perito a isso. Pra eu ter certeza que o perito olhou isso e viu, né? E a gente, como assistente técnico, a gente também vai querer induzir, né? Não tem jeito. A gente quer pelo menos destacar. Olha, você viu essa questão, essa hipótese? Tem uma hipótese aqui que é manutenção. Você olhou? Olhei e não acho que é. Tudo bem, mas pelo menos você olhou. A gente faz isso, né? Uhum. Que não passe nada despercebido. Olhou nada. Não, mas tem que justificar, né? No laudo sempre tem que justificar. Essas suas dicas, Estela, foram muito boas, muito válidas para fazer qualquer tipo de serviço. A gente pegou um trabalho e vamos diagnosticar agora. Vamos partir para um diagnóstico. Quais são os passos para chegar nesse diagnóstico? O que eu vou fazer? Pronto, agora diagnostiquei. Porque tem gente que acha que é só de olhar a gente tem que diagnosticar, e não é bem assim, né? Opa, olhei uma trinca ali, pronto, diagnostiquei. Não é bem assim. Existe um estudo, a gente tem que constatar. Como é que a gente chega nesse diagnóstico? Então, assim, aquele negócio, cada caso é um caso, depende muito do problema e tal, mas eu digo que as ferramentas da engenharia diagnóstica é um passo a passo para isso. Vamos pensar que é um prédio já que existe e você está fazendo uma perícia. Realmente você vai fazer o diagnóstico até o final. Então você começa com a vistoria, é a primeira. Vou lá, vou vistoriar. Depois vem a inspeção, que é a análise. Vou analisar, o que eu acho disso? Isso já está bem feito, não está? O que eu tenho de experiência? Você já põe sua experiência. Daí eu vou para a auditoria. O que a norma fala? Isso está executado de acordo com a norma? Está dentro da lei? Mais uma hipótese que você tira. Aí eu vou para a perícia. Eu preciso fazer algum ensaio em laboratório? Qual ensaio? Preciso tirar um corpo de prova? Tirar a cerâmica aqui para ver se a fissura vai até a estrutura? Aí vem a parte da perícia. Então eu acho que se você seguir pelas ferramentas, já te dá aí uma boa direção. Já te dá um bom norte. Às vezes, só de estar fora da norma, você já fala, puta, tá fora da norma. Então, isso realmente ia acontecer, né? Essa fissura, você não pôs lá contra a verga, poxa, fissurou, né? Então, já é uma inconformidade normativa que ocasionou aí a manifestação patológica. Porque tem manifestações patológicas que nós olhamos assim, e de cara a gente já não diagnostica, porque a gente sabe que a gente vai ter que ver um pouquinho mais ainda. Mas tem manifestação que a gente olha e já... Opa, é isso. Opa, é aquilo. Opa, é aquilo. Mas não vamos dar o diagnóstico agora, porque ainda a gente tem que ver uma série de questões, né? Tem muitas manifestações parecidas. Às vezes, manifestação por recalque de fundação pode ser confundida com falta de verga e contra-verga. Eu ia falar exatamente isso. E pode confundir, tem que tomar cuidado. Quanto mais você estuda, mais você vê que, assim, algumas realmente são óbvias. Então, aquela fissurinha lá no último andar, decorrente da movimentação térmica da viga com a parede. Tá, formou aquela fissura. Mas, por exemplo, fissura 45 graus, como você falou, não é sempre que é recalque. Quanto mais você estuda, você vê que às vezes aquela pessoa que só olhou e já deu o diagnóstico, já deu a origem, a causa, puta, pode ter passado 1000 coisas aí, né? Se não olhar direito, vamos dizer assim. E quando é necessário uma investigação mais aprofundada, assim, e o cliente não quer fazer? Ele fala, vai lá, só olha e pronto, me dá um diagnóstico. O que a pessoa tem que fazer nessa situação?
deixar ele lá? Então, primeiro, assim, alinhar o escopo, né? Então, se ele já te contratou para perícia, já é um preço maior e algumas coisas já estão inclusas. Mas não, ele te contratou lá só para fazer realmente uma olhada. Então, uma vistoria, uma inspeção. Você pode fazer também, não tem problema. Você só destaca os riscos daquilo. Olha, pode ser isso, esse problema pode ser ocasionado por esses fatores. Você não precisa dar uma conclusão se você não tem. Você dá as hipóteses. Olha, isso realmente pode ter acontecido, isso também. Mas para chegar no resultado, eu preciso fazer outras investigações que não foram contempladas na contratação. Então não vai concluir, né? Vai dar as hipóteses ali, não vai... É uma conclusão inconclusiva, vamos dizer assim. Você conclui que pode ser aquilo, mas precisa de uma investigação mais aprofundada. A gente não pode ser forçada a concluir algo se a gente não tem certeza. O laudo, você tem que ser sincero. Você vai falar, olha, eu acho que é isso, mas assim, precisa investigar mais. Entendi. E algo que eu recomendo também durante, por exemplo, uma visita para fazer um orçamento só. Vamos supor que a gente vai fazer só um orçamento. E foi o que a gente fez, inclusive, esses dias. A gente constatou algumas coisas, vai para fazer o orçamento do que vai... De repente a pessoa quer um laudo estrutural, por exemplo. E aí a gente viu um problema gravíssimo. A gente viu que um problema gravíssimo que precisa de intervenção imediata. Uma coisa que eu recomendo é não espera a pessoa pagar o laudo, não. Isso eu recomendo. Não espera a pessoa pagar o laudo, não. Contratou ou não contratou o serviço, fala para a pessoa o que ela deve fazer de imediato se for algo urgente, assim, que necessita de intervenção imediata, como, por exemplo, tem risco, né? uma trinca de grande vulto num elemento estrutural que está com risco iminente de desabamento, por exemplo. Uhum. A gente tem que falar. Contratou ou não contratou, fala, porque o seu nome... inclusive, eu não entendo muito qual que é o Código Civil, se é código, se é direito, se é não sei o que, mas você tem responsabilidade. Como se fosse aquele... que quando a gente aprende, quando tá tirando carta, vê um acidente e ignora, né? Esqueci o termo agora. Abandono... não presta socorro? Quando a pessoa não presta socorro, alguma coisa assim. E também tem isso com engenharia, que eu não lembro agora qual que é direito... assim, o Tito, ele fala muito disso. Ele fala assim, às vezes você só foi lá pra ver um ponto no subsolo, pra fazer um orçamento, deixou seu cartão com o cara. Depois o prédio cai, vão falar, aqui, o engenheiro foi lá e não falou. E você nem viu, você só viu o subsolo ali, um canto. Você não fez uma inspeção no prédio todo. Seu cartão tava lá, você pode entrar no bolo, né? Lógico que depois você se defende e tal, mas assim, realmente isso é uma questão. Mas o que a gente... Dica, não deixe o seu cartão. Recomendação também. Não é todo caso que você precisa ir no local para fazer orçamento. É muito difícil a gente ir até o local fazer um orçamento lá no escritório. A não ser que é um cliente novo, você quer conversar, enfim, se apresentar, aí vai. Mas, no geral, gente, não precisa. A não ser assim, eu quero que você venha aqui ver uma fissura no subsolo se tem risco. Mesmo assim, dá pra ela te mandar uma foto, pra você mandar um orçamento inicial. Você fala, eu estimo tanto. Se precisar fazer ensaio laboratório, é fora, não tá contemplado. Mas você já consegue mandar um orçamento. Uma inspeção predial não muda no nosso preço se o prédio tem mais ou menos problemas. O que muda é o tamanho dele. Quantos pavimentos, quantos subsolos. Porque eu vou ter que ver tudo. Não importa se tem muito problema ou não. Então, se ele te mandar a descrição do prédio, você já consegue fazer um orçamento, sabe? Saber onde tá, a localização, quanto tempo eu vou levar pra chegar e tal. Vizinhança também. No Google, hoje em dia, a gente consegue verificar um monte de coisa em vizinhança, né? Eu não julgo quem vai. Eu acho que, esse contato direto é importante. Mas, assim, toma cuidado. Cobrar também. Eu vou até aí, minha hora técnica é tanto. Acho que a gente tem que se valorizar mais do que acabar dando uma consultoria de graça, sabe assim? Mas é aquilo que você falou. Foi até o local, viu um problema, precisa ajudar, né? Destacar e tudo mais. Mas a gente costuma não ir até o local, sabe? Me manda então um relato e uma foto, só pra ter uma ideia e tal. A gente geralmente faz orçamento assim. O orçamento sempre dá certo? Sempre é o valor que vocês estimam? Inspeção predial sim, porque é pelo tamanho do prédio. Então, eu já considerei lá o meu custo disso, né? Vizinhança é uma caixinha de surpresa. Então, tem lá uma casa, que eu acho que é só uma casa, que eu vou falar com uma pessoa e vou fazer a vistoria. Aí chega lá, é uma pensão, cada quarto mora uma pessoa, você tem que falar com 20 pessoas para fazer a vistoria na casa. É um outro trabalho, muito mais trabalhoso. Mas tá
tá também incluído no seu risco ali do negócio. Mesmo se você tivesse ido lá pessoalmente para fazer um orçamento, você não ia ter essa informação. Porque você não bate no vizinho e fala, olha, eu tô fazendo um orçamento porque vai começar uma obra aqui do lado. Daí a consultora já briga com você que você tá divulgando que vai começar uma obra que nem ela mesma divulgou, Sim. sabe? Uhum. Poxa, tem que tomar cuidado Tem que também. tomar cuidado. Tem coisas que estão ali na sua margem, né, de risco. Mas entrou ensaio e tal, isso não está contemplado. Você pode pôr uma observação no seu orçamento, que não tem... Se precisar de ensaio, contratação de outros especialistas, isso não está no seu orçamento, né? A gente falou sobre as normas, que muitas normas a gente não conhece, né? Durante a faculdade, até na prática mesmo. Até hoje. Tem, às vezes, cada norma que eu descubro que existia essa norma. Essa. Eu queria que você comentasse quais são as normas importantes para a engenharia diagnóstica. Caraca, são muitas, assim. Eu acho assim, a primeira coisa, você tem que saber que são muitas e ter um acesso a elas. Então, a gente sabe que norma é cara. A norma de desempenho, por exemplo, você vai comprar ela na BNT, as 6 partes, dá mais de R$1.000 para comprar a norma. Mas você pode ter acesso no Target, né? Que você paga lá uma mensalidade, você consegue visualizar todas as normas. Então, você precisa ter um jeito de pesquisar ela, se for o caso. Porque cada caso vai precisar de uma norma diferente, né? Às vezes você nem sabe que existe, você vai lá pesquisar, vai ver que tem uma norma daquilo. Então, saber onde buscar. De 1980. Exato. Nossa, tem umas muito antigas, né? Qual que é o nome? Target. T-A-R-G de gato E-T. Target. Eu não sei nem se eu posso fazer essa propaganda aqui, mas... Pode. Eu já tô induzindo a propaganda. Depois eles vão pagar, gente. Vai deixar. É um site de normas que você paga. Por exemplo, lá no escritório a gente... O pacote acho que é R$49 por mês. Você tem acesso a todas as normas para consultar. Aí, se você quiser baixar a norma e copiar, tirar print, ele não deixa, por exemplo, você tirar um print da tela, né? Mas se você quiser essa mais completa, aí é um outro custo. Mas só de você conseguir ler a norma, você pesquisa o nome. Você, por exemplo, Playground. A norma de Playground tem 8 partes na BNT, é uma norma extensa. Playground é um item muito importante num condomínio. Tá lá, você consegue consultar. Então, essa Target. Se não, comprar as normas. Por exemplo, a gente usa muito a norma de manutenção. Então, a gente tem ela lá, comprou. Tem norma que é indispensável. Que é o dia a dia, exato. Mas, assim, o que eu citaria de norma importante? Pensando que a minha área é muito construção de edifícios, né? Então, condomínios, eu não entro muito na área de indústria, estradas, porque a engenharia diagnóstica também pode ser utilizada nessas áreas. Então, pensando nessa minha área de atuação, eu diria que tem a norma de manutenção, a 5674, a norma de elaboração de manual, né, a 14037, a gente tem a norma de acessibilidade, 9050, que é um calhamaço, assim, a norma de desempenho. Nossa, desempenho é assim, é um outro dia só para falar de desempenho, é muita coisa. Mas tem também, que é uma norma, inclusive, que a gente tem que tomar cuidado na hora de usar, porque ela é só para edifícios residenciais. A gente não pode aplicar para comércio, hotel, enfim, tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem a norma de instalações de águas frias e água quente, norma de gás, norma de playground, que eu já comentei, que é uma norma importante. Tem norma de piscina, acho que é 10.818. Enfim, gente, tem muita norma. Eu acho que assim, você tem que saber onde buscar, ter acesso a elas, para cada caso você ir atrás. Por exemplo, na norma de desempenho, ela cita lá na parte 6, que é a parte de hidrossanitários, ela cita mais 26 normas só de hidrossanitários. Então eu tenho norma de ducha, norma de vaso sanitário, norma de torneira, norma de caixa d'água, norma de válvula de descarga. Assim, para cada item tem uma norma. Eu preciso conhecer todas? Não. Eu preciso saber que ela existe. Então eu vou fazer uma obra, sou engenheiro da obra. Vou contratar aquele produto, vou comprar todos os vasos sanitários dos apartamentos. Eu vou solicitar para a empresa que vai me vender que ela mostre que atende a norma. Eu não preciso nem conhecer a norma, mas eu preciso que ela fale, olha, eu executei de acordo com a norma. Então, isso meio que é sua responsabilidade, né? Então, é meio isso, saber que elas existem, tomar o cuidado de aplicar a norma com a data de acordo com o prédio. Então, quando o prédio foi executado, eu não posso exigir que o prédio atenda uma norma que surgiu depois.
Exato. A não ser a norma de manutenção. Assim como a 674 não é prescritiva, né? Então, qualquer prédio, não importa a idade, tem que atender essa norma. Mas é uma norma de gestão também, então é mais simples, né? Mas acho que esses são os cuidados, assim. E é legal que a norma tem alguns itens que ela vai jogando para outra, né? Ver item da norma. Aí você tá lá na norma de desempenho, aí vai ver a norma 6122, que é de fundações. Aí você vai para 6122. Aí no item ver a norma 6118, aí de conta cretamada. O cara fala, putz, caraca, não vou encontrar nunca. Se você tiver no computador, tá cheio de aba, assim. Caraca, onde é que eu tô? Aí você acha, puta, não tem nada que eu queria, então esquece, esse item não vale. Nossa, também tem isso, né? É complicado. Ou então eles falam pra olhar e ver item, não sei o que, você vai lá pra cima e tal. Ou é uma norma muito específica, a 5410 e a 5419, né? Que é de elétrica e de SPDA. A 5410, quando que sai a atualização, hein? Cadê? Né? Não, eu li a 5410, primeiro que eu não entendi metade, assim. Tipo, pra mim é muito fora. E é muito fora da área de elétrica. Assim, eu não sou dessa área, então tem aquelas também que você às vezes nem consegue entender. E aí uma dica legal, eu acho, é fazer cursos da ABNT. Por exemplo, a norma de desempenho, eu fiz um curso no CTE e um na ABNT mesmo. Você entra lá, não sei se você conhece o site Catálogo ABNT. Sim. ABNT Catálogo, na verdade, né? Lá você também pesquisa as normas, é como se fosse a Target. Só que na Target você vê a norma inteira e na ABNT Catálogo você só vê o objetivo dela, o custo, o nome, enfim, a quantidade de páginas. Geralmente qual o ano que está atualizado, também. Né? Se está vigente ou não, porque tem norma que... Perfeito. Lá você põe o número da norma, né, e coloca em vigor e cancelada. Isso. Aí já vem todo o histórico para você ver qual que você precisa usar naquele prédio. Isso é importante. Mas além disso, em cima tem uma abinha de cursos. Aí se você digitar lá o nome, por exemplo, de fundação, quero fazer um curso da norma de fundação. Você digita lá, ele vai te dar o curso que tem, quanto custa, quando é a turma. É legal também para quem tem interesse, né, de conhecer alguma norma mais específica, assim. Porque algumas normas não são tão didáticas. Por exemplo, a norma de desempenho é uma questão aí, que eu até dou curso disso, porque tem muitas dúvidas, né? A norma de concreto também eu acho pouquíssimo didática. A norma de fundações eu já gosto, já acho ela didática. Eu acho que a norma mais fácil, pelo que eu já li, é de manutenção mesmo, porque dá pra entender tudo, né? É bonitinho. De gestão, assim. E é voltada pro público que não é técnico, né? Um síndico muitas vezes é médico, advogado, sei lá, não é engenheiro. Então realmente tem que ser uma norma para todo mundo conseguir pôr em prática. Sim. Que é muito importante, né? Manutenção e tal. E para fazer um laudo? Você deu dicas boas, maravilhosas para fazer um bom diagnóstico. E para dicas também, né, entrando na sua área de dicas, gostei das dicas que ela dá. Já tá tudo aqui. Nossa, eu já ia falar, são dicas também, por outro lado, tão genéricas, porque, né, é muito difícil. Você tem que ter um caso para dar uma dica melhor. Mas com certeza. A gente espero tá que falando ajude. aqui de um modo geral, né? Não no caso específico. E eu também queria ouvir suas dicas para laudo. Como seria um laudo? Primeira coisa, assim, eu acho é ver o escopo. Isso, definir o objetivo. Isso aqui todo mundo já sabe, eu até anotei aqui. Boa. Definir o escopo. Assim, o seu objetivo do laudo tem que estar de acordo com o escopo. Então, deixa bem certinho para ninguém te cobrar nada além disso. Então, assim, você foi lá ver o vazamento do banheiro do apartamento tal. O seu objetivo é esse. Não podem te cobrar de outra coisa que tinha na sala, enfim. Às vezes você nem passou na sala. Então, deixar o escopo bem certinho. Fazer um laudo claro, assim, ele tem que ser entendido. E não só entendido por pessoas da área. Quem é seu cliente? Meu cliente é um morador de um apartamento. O que eu vou escrever aqui, ele vai entender? Eu vou deixar de um jeito que ele vai entender? Ou é um síndico que não é da área também? Você, assim, tem termos que não é qualquer pessoa que vai entender. Mas a ideia geral, qualquer pessoa tem que entender. Então, dá o laudo nos primeiros, dá o laudo pra sua mãe ler, se ela não é da área. Ela entendeu o que você quis passar? Então é um bom laudo. Eu acho isso, assim. E eu até faço um gancho, porque a gente tá acostumado com ler, por exemplo, os processos e aí tem os documentos dos advogados. Tem documento de advogado que eu não entendo porra nenhuma. Aí eles insistem, eles querem que a gente seja o mais didático possível. Aí olha o que ele escreveu. Perículo, não sei o que, mora e finto... Uns termos em latim, né? Eles não deveriam ser um pouco mais didáticos também, assim como nós temos que ser?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que pro direito ser justo, ele tem que fazer com que qualquer pessoa entenda. Às vezes a própria pessoa que está na ação não sabe direito o que o advogado dela falou. Uma pessoa mais simples, por exemplo, nem sabe como que tá. Deveria ser, eu acho. Mas é normal não ser. Eu acho que o direito é feito para isso, assim. Ele é difícil mesmo. Uns termos, que você não consegue, sabe? Mas a gente tem que ser então não é tão direito assim. É, né? Aqui. Justo, né? Mas eu acho que é isso. Você tem que colocar, por exemplo, vai ter fotos claras. Não adianta colocar uma foto borrada no laudo. Ficou borrada, vai lá e tira outra ou não põe a foto, entendeu? Mestre em tirar foto com o dedo. Pô, não pode, aí hein? Tem que tirar 10 fotos. Nossa. Mas também tem aquela fissurinha que não sai na foto de jeito nenhum. É Sim. muito pequena. Aí você tira de vários jeitos. Aí pega o celular pra ajudar, enfim. Mas tem que ter fotos claras, boas, assim, né? Se vai fazer um relatório que tem muita foto, colocar uma sequência de fotos objetiva. Pra quem nunca foi naquele prédio, entender como ele é. Então, põe numa ordem que a pessoa acessa. Eu comecei a vistoria do ático. Não recomendo você começar o relatório lá da cobertura. Monta uma ordem de uma pessoa que vai visitar. Então, primeiro pavimento fachada, aí pavimento térreo, aí fui pro subsolo, aí fiz os halls e terminei na cobertura. Isso é uma sequência que eu acho legal de pôr no laudo. Lembrar sempre que muitas vezes, se for um laudo preventivo, só você esteve naquele lugar naquele momento. Então as suas fotos, a sua descrição são muito importantes. Elas têm que ser óbvias, assim, né? Uma vistoria de vizinhança, organizar as fotos. Eu vou tirar a foto da fissura, não vou pôr só uma foto da fissura. Eu vou colocar a foto da sala, para ver geral, depois da parede, depois da fissura. Vou dar esse caminhamento para quem pegar a foto já entender. A gente sabe que às vezes o laudo, a pessoa nem lê muito bem, né? Esses assim de vizinhança. Não lê muito, vai lá na foto, ver se já existiu ou não. Então, você precisa deixar aquilo claro, né? Para qualquer pessoa que pegar, entender. Lógico que tem coisas técnicas. Tem coisas que não dá para você escrever de um jeito muito fácil. E tudo bem. Mas é aquele negócio, é a ideia geral, assim, né? Outra coisa que eu acho importante é linkar a sua conclusão, se tiver conclusão. Porque na vistoria de vizinhança, na vistoria de conclusão, enfim, na ferramenta de vistoria, a gente fala que não tem conclusão. Como você só relata, você não conclui nada. Porque você só relatou, você não pôs nada além disso. Então, geralmente, é considerações finais e tal. Conclusão é nas outras ferramentas, né? Mas sempre colocar uma conclusão de acordo com o objetivo. Então, finalizou o laudo, lê o objetivo e lê a conclusão. Faz sentido? A pessoa leu o objetivo, foi na conclusão, ela já entendeu? É isso, precisa ter. Aí, no meio do laudo, você põe toda a fundamentação e tudo. Mas tem que estar linkado essa parte. Você recomenda que as imagens tenham data e horário? Então, isso também sempre me perguntam nas aulas. Assim, a gente não coloca a foto já datada, por exemplo. A gente põe no cabeçalho do relatório, a vistoria foi feita em tal dia. Tem gente que tira foto com o jornal, sabe? Do dia, para mostrar, olha, foi nesse dia que eu fiz a vistoria. Na verdade, a foto com o jornal só mostra que você fez a vistoria num dia não é naquele dia, assim, é um dia que já existia aquele jornal, assim, você não fez antes do jornal, mas depois você pode ter feito e ter usado um outro jornal, né? Sim. Então, o laudo, isso é um termo que o Tito usa muito. O laudo vale o que o perito vale. Se o perito falou que foi lá naquele dia, ele foi lá naquele dia. Teus laudos não tá bom, não. Não dá pra alguém questionar se não foi lá naquele dia. Como não? Assim, eu tô falando que eu fui, eu sou perito, eu sou, né? Se a pessoa não concordar, ela tem que fazer um outro laudo te criticando, fundamentando, então, por que você tá errado. Não é assim, sabe? Então, não é uma coisa essencial. Mas você tá começando, pode pôr, assim, acho que a data e tal. Mas se você falou que foi naquele dia, é isso. A não ser que você é um perito já mal visto aí, sabe, que mente no laudo, aí é mais difícil. Tem que tentar consertar a sua imagem. Mas tem se você é uma frase certinho... que o Botelho usa, quando não sei... É uma frase antiga já, quando não sei o que fala... Que ele mandou no e-mail? Eu sei do sangue. Você tem que suar para evitar o sangue.
Mas tem uma frase que ele... Enfim, quando o especialista fala, é isso e pronto. Você falou que o perito ele tem que fazer um laudo pra te falar que você tá errado. Ele não pode falar? Ou ele tem que sim colocar no laudo? Não, pode, mas... Não, a questão é assim, eu fiz um laudo. Meu laudo tá pronto. Um outro perito fala que tá errado. Se ele só falar, e daí? Enfim, não adianta. Ele tem que justificar. Por que eu errei? Então, faz um laudo, assina, me explica. Tem que colocar no laudo. Assim, porque só falar, sei lá, entendeu? Todo mundo fala. Vale. Todo mundo fala. Mas a gente pode errar, óbvio, sabe? Mas isso que eu tô falando de alguém falar que você mentiu o dia da foto, você não foi lá naquele dia... Poxa, pra alguém falar isso, ele tem que provar, sabe? Não é assim. Então, por que eu não fui lá nesse dia? É o que eu falei, a não ser que você é um perito que o mercado já sabe, que você põe o que o cliente quer, por exemplo, no laudo. Fala que você foi naquele dia, porque se for depois eu vou pagar a multa da obra atrasada. Poxa, se você é uma pessoa que faz isso, por isso que o laudo vale o que o perito vale. Se você é uma pessoa que faz isso, todo mundo sabe. Realmente, sua credibilidade vai lá pra baixo. Mas não, nunca fiz isso... Poxa, sabe, não é assim. Não dá pra dizer que eu estou mentindo. A coisa tem que ser mais aprofundada do que isso, né? Nós falamos no início, um pouco mais no início, sobre classificação de manifestação patológica, né? Que a gente falou que ia falar um pouco mais tarde, essa hora chegou. A manifestação patológica, ela pode ser classificada de algumas formas, né? E quais são essas formas de classificação? E elas devem ser, de uma certa forma, detalhadas no laudo? Bom, vou começar sobre o detalhamento. Depende muito, de novo, do seu escopo, da sua contratação. Se você está fazendo só uma vistoria, você não entra nessa análise, nessa determinação da classificação das manifestações patológicas. Você só vai dizer que elas existem, por exemplo, tá? Sim. Mas você já está lá por um serviço que exige isso, então sim, aí você precisa detalhar, tá? Então é muito do seu escopo também. Na engenharia diagnóstica, a gente classifica as manifestações patológicas de acordo com a visão sistêmica tridimensional. Que são visão sistêmica tridimensional. Que é técnica, manutenção e uso. São essas três. A técnica entra a parte de anomalias construtivas. Então, tudo que é decorrente da construção do prédio. Então, culpa da construtora, vamos supor assim. Que são as anomalias de origem endógena, que eu já comentei um pouco, né? Que é aquela manifestação patológica do próprio prédio, que pode ter 3 causas. Pode ser erro de projeto, falha de execução ou material irregular. Então, o projeto está certo, eu executei certo, só que esse caixilho veio com defeito e entra água quando chove. Isso é um problema de material, por exemplo. Aí a gente tem a manutenção, que são as origens funcionais. Os problemas de origem funcional, que são problemas de manutenção. Então, causou uma fissura porque um carro... Não, na verdade, porque eu lavei com material que não poderia, com um jato maior, de força maior, enfim. Causou uma infiltração numa área que eu lavei que não poderia lavar, que está escrito lá no manual que não pode. Lavou o quadro elétrico. Não. Meu Deus, nem fala isso. Nunca peguei um caso assim, hein? Espero que não aconteça. Mas tem muita, né? Falha de manutenção. Nossa, acontece várias coisas. Falta de manutenção que também tem muita, né? Também. Porque falha, a pessoa pelo menos está tentando, né? Agora falta que o pessoal nem começa, nem faz nada. Isso é importante. Então, a manutenção é da origem funcional, né, do prédio e tal. Aí tem o uso, que é técnica, manutenção e uso. O uso são as manifestações patológicas de origem exógena, que são externas ao prédio. Então é uma coisa causada por um terceiro. Por exemplo, o cara bateu o carro no pilar e causou um dano no pilar. Isso é uma anomalia exógena. Colocou um equipamento elétrico maior do que deveria e causou um curto-circuito. Enfim, é uma origem exógena. Tudo que é causado por alguém de fora, assim, um terceiro. Construtora bateu estaca, aqui do lado surgiu uma trinca na minha janela. Você estando no imóvel, você sendo imóvel, é uma anomalia exógena no seu imóvel.
Exatamente. Causado por um terceiro, até de outro terreno. É. Alguém tacou uma pedra na sua janela e quebrou o vidro. É uma anomalia exógena, entendeu? Uma agressão já. É isso. Cuidado. E além disso, aí já é fora até da engenharia diagnóstica, né? A gente tem as anomalias de origem natural, que acontece um pouco menos aqui no Brasil, mas assim, aqueles problemas decorrentes de terremoto, sei lá, vulcão, coisas naturais. E aí entraria também enchente. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque é uma enchente realmente que nunca aconteceu e causou um dano, ou é uma enchente que aconteceu de acordo com a quantidade de água prevista, né? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente determina quanto chove no período de 50 anos para eu saber, né, ali como que faço a vedação e tal. Mas foi algo muito fora disso, aí entraria como uma origem natural. Tá? Então, assim, para a engenharia diagnóstica, técnica, manutenção e uso. E para as questões de perícia, até judicial e tal, a gente tem endógena, exógena, funcional e natural. São 4, tá bom? Uma só que não encaixa na da engenharia diagnóstica. Perfuração de raízes de árvores não seria natural, né? Porque provavelmente a pessoa sabia que ali tinha uma árvore. Depende, eu acho, assim, do tamanho do que veio antes, o que veio depois, sabe? A gente teria que analisar melhor. Mas poderia ser uma origem natural. Mas, assim, eu fiz um prédio numa área que já tem uma árvore e usei lá uma tubulação muito frágil e entrou na tubulação. Aí não é bem natural. Pode ser até endógena. Mas não, eu fiz tudo certinho. Mesmo assim entrou, poxa, aí pode até ser natural. Tem que analisar mesmo. Fico imaginando o cara classificando as anomalias lá na guerra, né? Essa bomba aqui, essa fissura cara, aqui. Caiu o prédio. Não, tá fácil, é tudo exógeno. Aqui foi cera, até cera. Inclusive eu fiz um vídeo, né, com esse seu comentário. Eu fiz um vídeo falando sobre causas biológicas nas estruturas. Eu dei um exemplo muito comum de uma sapata lá, fissurada, e a raiz de uma vegetação entrou nessa fissura e o que ela causa lá. Fica a dica pra quem tá ouvindo aí. Não, e é importante o que você destacou, porque aqui eu tô falando da origem, mas em cada origem tem causas diferentes. Então, eu falei muito da endógena, né? Material, projeto e execução. Mas, por exemplo, nas causas naturais, pode ter várias origens. Pode ser o terremoto, pode ser a raiz de uma árvore. Na causa funcional de manutenção, pode ser falta ou falha de manutenção, né? Enfim, são várias causas. Exatamente. Perfeito. E para fazer uma consideração final aqui dessa nossa RVCast, eu queria que você fizesse um aparato, assim, um resumo breve da importância, então, com toda essa engenharia diagnóstica, com todas essas ferramentas que nós temos importantes para evitar acidentes, para evitar transtornos, evitar gastos excessivos. Queria que você desse uma dica, um aparato geral que você quiser sobre a importância de realizar as manutenções e, claro, também fazer a inspeção predial. Nossa, vamos lá. Bom, manutenção. Pode filosofar, né? É uma pergunta ampla. Manutenção é essencial para qualquer edificação. A partir do momento que a edificação foi finalizada, edificação, lembrando que é um conceito amplo, pode ser um viaduto, um prédio, um edifício. Edificação não é só edifício, é tudo, né? Então, ponte, estrada e tal. Tem que receber manutenção. Ela finalizou, já entra a fase de manutenção. A engenharia diagnóstica, ela atua em todas as fases do prédio. Então, a gente tem o chamado PPURD. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Mas o primeiro P de planejamento, onde entra vizinhança, por exemplo, vistoria de vizinhança. O segundo é projeto, onde a gente tem as auditorias de projeto. Depois é execução, que a gente pode fazer laudo de acompanhamento de obra, verificar se o desempenho está sendo atendido durante a obra. Isso, inclusive, é muito importante agora com a norma. Assim, quando que eu vou ver se o cobrimento da estrutura está certo? Na execução. Não vou precisar depois fazer uma investigação, enfim, mais aprofundada. Já posso ver isso. O segundo E é de entrega, que é a fase dos laudos de conclusão de obra. Você pode fazer esse laudo tanto sendo síndico para receber o imóvel, como sendo construtor. Então, você pode ser chamado para fazer esse laudo
pelo condomínio ou pela construtora e tudo mais. Depois vem o U, de uso, que é a inspeção predial, entra. O R é a reabilitação. Então, quando a edificação já está muito velha, que os serviços de manutenção previstos não dão mais conta para reabilitar aquele prédio, aí já é uma reabilitação. É uma intervenção maior do que a manutenção prevista. E tem o caso do final, que é a desconstrução. Para fechar o PPURD, né? Que a gente não fala demolição, a gente fala desconstrução, porque a ideia realmente é desconstruir mais sustentável um prédio. Sim. Então, a engenharia diagnóstica ela é aplicada em todas essas fases, no PPURD. E as duas aí principais que entrariam são a fase de entrega e de uso, que é onde entra a manutenção e a inspeção predial. A manutenção, como eu falei, ela tem que ser aplicada logo na entrega do prédio. Então, a gente brinca, o Tito criou um fluxograma que mostra a fase em que a edificação entra em coma, que é aqueles 5 primeiros anos ali da construção. Por quê? A obra está pronta, a consultora construiu o condomínio, enfim, o usuário entra. Aí, nesses primeiros anos, ele acha que tudo que acontecer lá é culpa da consultora e a consultora tem que arrumar. Então, ele não faz manutenção. Geralmente, ele contrata uma equipe de limpeza, a manutenção do elevador e um jardineiro, enfim, não tem um sistema completo ali de manutenção, né? Sim. Então, qualquer coisinha ele aciona a consultora, que ele acha que nada é culpa dele. Por outro lado, a consultora entende que acabou o prédio, então agora a manutenção tem que ser executada. Então, às vezes o condomínio reclama de algo, a consultora fala, não, isso aí é manutenção. E no final das contas, o prédio fica abandonado. Ninguém efetivamente faz algo. Então, é aquele período em coma mesmo, que a edificação não recebe um tratamento. Que bate um pouquinho com o prazo de garantia mais conhecido, que a gente sabe que não é exatamente isso, mas com aquele prazo de garantia de 5 anos, que cada um acha que a responsabilidade é do outro, né? Então, eu digo que o correto seria executar a manutenção no primeiro dia, porque prazo de garantia é diferente de vida útil, né? A vida útil só vai ser atendida se a manutenção for executada. A norma de desempenho define que desempenho é um comportamento em uso. Você precisa garantir o desempenho conforme o tempo. Então, eu só vou saber realmente se uma edificação tem desempenho com o passar dos anos. E para ela ter o desempenho, ela tem que ter a manutenção. Eu acho que é a norma que mais imputa, assim, responsabilidade de manutenção para os moradores e tal. Porque realmente é essencial, gente. A gente tem umas fotos comparando o mesmo prédio, geminados, assim, uma edificação, um sobrado, um que recebeu manutenção e outro que está abandonado há muito tempo. Assim, a diferença é gritante, sabe? Eu acho que é essencial para a gente garantir a saúde das nossas edificações. Eu acho, assim, que a gente tem que investir nisso, assim, manutenção, cobrar, no prédio que você mora. Faz lá uma verificação, cobra o síndico de fazer a manutenção, que evita gastos no futuro, enfim, uma série de coisas, né? Sim. E a inspeção predial também, ela é feita em uso. Só que ela é específica. Na inspeção predial, ela só é executada numa edificação em uso, então depois da construção. E você tem que verificar 3 coisas na inspeção predial. Os problemas construtivos, de manutenção e de uso. Tudo. Então, se alguém te chamar para ver problemas só decorrentes da construção, para entrar com uma ação, por exemplo, não é uma inspeção predial que você faz. É uma inspeção técnica de engenharia com o objetivo de constatar e determinar as manifestações patológicas de origem endógena. Esse é o seu objetivo, né? Se você for fazer uma inspeção predial, você tem que necessariamente apontar tudo. Porque é o check-up do prédio, né? Onde você, enfim, meu mestrado foi sobre inspeção predial. Então, a gente analisou a norma, porque a norma é nova, né? A 16747 de 2020. Então, é muito recente, assim, a norma da ABNT, que é o que obriga realmente os engenheiros a seguirem, né? Mas eu acho que... Tá bem a norma? Acho que eu vou ficar em silêncio. Não, assim, a norma é importante, mas eu acho que a gente tem métodos que vinham sendo utilizados antes dela que melhor auxiliam os síndicos até. O método GUT, por exemplo, eu acho que é uma melhor aplicação para determinar as prioridades em que os reparos devem ser feitos do que a ordem de prioridades da norma, porque ela só tem 3. Então, no resultado da sua inspeção, de acordo com a norma da BNT, você vai apresentar para o síndico 3 grupos. Então, o que é prioridade 1, 2 e 3. Só que a gente sabe como é um condomínio. Ele não tem dinheiro para fazer a prioridade 1 logo. Então, ele que vai ter que escolher qual fazer primeiro.
Com o método Gucci e os outros que a gente usava antes, você dá realmente uma ordem de prioridades maior. Então ele sabe, ele consegue fazer 3 itens, vai começar pelos primeiros. Você não entrega 50 itens de prioridade 1, sabe? Enfim. Os dois, né? Isso, mas a norma não fala isso, né? Então, se você for seguir a norma, você, como engenheiro, é obrigado a atender as normas, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, se você for fazer só o mínimo da norma, ela não é suficiente, eu diria. Entendeu? Mas a gente, com experiência, já aplica outras coisas. Mas, enfim, é uma norma, né? Tá valendo. Eu acho a norma muito básica, né? E você não quer falar, eu falo aqui. Eu acho ela muito básica. Se a gente pegar os seus livros aqui, tem muito mais diretriz pra gente fazer uma inspeção predial. Lá praticamente ele só explica o que é, não dá uma... Quando você lê, não tem como fazer de fato a inspeção predial, entendeu? Eu acho que faltou isso na norma. E isso também que você tá falando. Uhum. Eu acho que a ideia dela era, assim, não fazer algo tão complexo pra ver se realmente é feito, né? Pra ver se, enfim, as pessoas fazem a inspeção predial. Mas, por outro lado, ela é uma norma de conceitos e procedimento. Então, é uma norma que exige que, se você for fazer uma inspeção predial, você atenda a essa norma, pelo menos. Mas ela não exige que o condomínio faça a manutenção, entendeu? Então, eu acho que, aí, mesmo com a norma, pode continuar acontecendo acidentes e rupturas de quedas de prédio, porque eu acho que só uma lei que faria realmente obrigação de fazer. Porque a norma, ela não fala que o condomínio tem que fazer, ela fala que se o condomínio te contratar, você tem que fazer assim. Entendeu? Uhum. Eu acho que precisaria de algo que realmente fala, olha, a segurança das edificações é muito importante. Quando o Tito criou a inspeção predial lá em 99, a ideia dele era focado na segurança. Então, é alguém que vai lá inspecionar, vai relatar os problemas, dizer o que é mais crítico para ser resolvido logo, para a segurança, para ninguém que está lá correr riscos, né? Hoje ela é até um pouco mais do que isso. Ela já vai na questão de análise de todos os problemas, recomendações e tal. É até um pouquinho mais do que a ideia inicial. Mas eu acho que a gente teria que melhorar ainda, sabe? Mas é a primeira. Antes ter do que não ter, né? Inclusive é um assunto que a gente poderia fazer, é outro assunto que a gente poderia fazer outro podcast, inspeção predial, que até antes de a gente criar o tema, que seria como funciona a engenharia diagnóstica, a gente estava pensando em inspeção predial. Então, a gente poderia até chamar o Tito para falar de inspeção predial, que foi ele quem que criou, Brasil, né? nossa. Poderia falar sobre isso com ele. Todas as fofocas da época. Então, a norma em 2050 talvez atualize pra gente ver. Eu queria que você comentasse sobre o futuro em si da engenharia. Eu acredito muito na engenharia diagnóstica. Eu acredito que as edificações estão ficando antigas e tal. Está aparecendo muitos problemas aqui, que é pelo efeito delas ficarem antigas e também, né, pelo que o pessoal não está construindo certo, né? Uhum. Então, eu queria saber qual é a sua opinião em relação à engenharia diagnóstica. Você acha que é uma boa área ou é a melhor área para engenharia civil, arquitetura? Eu acho que se você falar que eu acho que é a melhor área, né? Porque eu tô nessa área. Mas eu acho que o futuro da engenharia diagnóstica é certo, assim. Ela é um conceito que muda. Vocês vão ver, do primeiro livro aqui que eu trouxe para vocês, pro mais novo, o conceito mudou um pouco. Porque ela mostra as ferramentas para se fazer um diagnóstico. Ela não fala assim, eu preciso fazer esse ensaio. Ela fala, olha, você precisa olhar tudo isso, executar dessa forma, mas sem especificar. Então, se surgir um ensaio novo, chegar uma tecnologia de construção nova no país, ela vai absorver isso. Porque ela te dá as ferramentas para fazer o diagnóstico, independentemente do que você está diagnosticando, sabe? Então, eu acho que ela vai durar. E ela também vai se adequando com o mercado. Então, hoje, o objetivo dela, né, que eu li o conceito, é a questão de manifestação patológica, mas também de desempenho. Então, a gente aplica ela nos problemas, mas também quando não tem problema, né? Eu acho que isso é importante. Então, ela acho que vai só crescer, se desenvolver. Assim, a gente sempre discute os termos, os conceitos, e ela se encaixa, assim, porque é uma investigação mesmo, né? Então, para quem é profissional agora e sabe que a engenharia diagnóstica vai crescer, quais são suas dicas para quem quer iniciar nessa área? Bom, conhecer a engenharia diagnóstica,
acho que estudar, né, sobre o assunto. Se a pessoa ouviu esse podcast até agora, já é um bom começo. Já é espero, de verdade, espero assim que todo mundo entenda o que é engenharia diagnóstica, as ferramentas dela, que isso assim, você já tá na frente, sabe? Já sabe o geral dela. Porque pra mim, particularmente, foi a melhor conversa que eu já tive até hoje sobre engenharia diagnóstica. Não é só porque você tá aqui, não, que eu vou puxar saco, não, mas pra mim foi a melhor conversa que eu já tive sobre engenharia diagnóstica. Então, respondendo a minha pergunta, quais são suas dicas? Ouve de novo. Um pouco, né? Mas que bom, porque a ideia realmente era essa, trazer o conceito e a prática, olha, se aplica assim, né? Então, acho que eu amo, né? Eu adoro a engenharia diagnóstica. Mas de dica, eu acho que assim, você tem que ser responsável. Você tem que saber que um laudo seu roda o país. Quando você vê, tá num processo que você nem sabia que ia ser juntado. Tá com um cara lá que tá copiando, tá fazendo igual, você fala, meu Deus, nem sabia que ele tava ali. E você pode ser cobrado pelas informações que estão no laudo. A gente pode ser chamado perante o juiz, por exemplo, para explicar o laudo. Falar, por que você fez isso? Então, assim, é uma responsabilidade grande. Mesmo... Não só pela parte ruim, mas pela parte boa também, né? Esses dias mesmo a gente foi indicado por uma pessoa que a gente nem sabe quem é. Que chegou, né? De algum jeito. Chegou de alguma forma. Exato, perfeito. Então, assim, pode ser até um serviço simples, uma vistoria, coisa que você faz com tranquilidade. Você não precisa nem saber muito sobre manifestação patológica, sobre patologia, mas pode te dar uma dor de cabeça lá na frente. Então, pensar na hora de fazer o seu preço. Tem coisas que a gente olha, de primeira a gente sabe qual é a origem e a causa, mas, poxa, tem toda uma bagagem. Você estudou muito tempo para saber responder aquilo rapidamente. Não é óbvio assim para todo mundo, sabe? Então, eu acho que se valorizar, ficar perto de pessoas que são da área, que você pode contar, para você conseguir fazer trabalhos diferentes. Então, chegou algo diferente, eu tenho aqui um colega que eu confio que pode fazer comigo. Acho que essa parte de parceria é muito importante. Participar do Instituto de Engenharia, lá eu sou coordenadora coordenadora da divisão de engenharia diagnóstica. A gente tem grupos de estudo e tudo mais. E aí você já conhece várias pessoas de áreas diferentes que você pode compor, né? Eu queria contar um caso rapidinho, não sei se pode. Pode. Polêmico? Não é polêmico, mas é interessante. É um caso que a gente conhece no escritório como janela voadora. Que a gente, enfim, recebeu o contato, né, do cliente para verificar uma janela que tinha caído do 25º andar. Num domingo, assim, era numa segunda-feira o contato. A princípio, eu falei, poxa, eu nunca fiz perícia em caixilho, assim, específica, né? Fiquei até com receio. Será que eu vou saber fazer? Mas isso é uma dica também. Tenha calma, vá com boa vontade, saiba onde buscar as informações que dá pra fazer, sabe? Tem que estudar, mas é isso. Perícia você estuda sempre, né? Sempre chega um caso diferente. E aí a gente foi lá fazer a vistoria e tal. A janela tinha caído um imóvel do lado, tinha quebrado o telhado, enfim. Era um prédio de alto padrão, a gente via marcas na fachada de onde a janela caiu batendo. E a janela tinha caído inteira, assim, tava íntegra. E a gente foi ver no apartamento, aí foi verificar, né, aos poucos. O que aconteceu? Aí conta a história. Vou ver aqui o contramarco. Aí a gente viu que o contramarco tava íntegro. Assim, não tinha nenhum indício de que tinha sido arrancado algo amassado. Não, ele tava íntegro. Aí a gente viu a perfuração no contramarco onde era fixado o caixilho nos parafusos. Também estava íntegro. Assim, não tinha fechado nada, né? Um parafuso. Aí a gente foi analisar a estante que ficava na frente dessa janela, porque era uma janela que ninguém utilizava. Ficava fechada e o proprietário fez uma estante na frente. E a estante ficava bem colada com a parede, com uma madeira assim bem colada. Aí a gente foi ver a janela dos quartos. Como que é essa janela? Vamos ver aqui a dos quartos, que é idêntica. Tiramos a guarnição, a gente viu as fixações e o parafuso no contramarco era fixado com eu não sei exatamente o termo, mas era com uma borracha grossa, assim, entre o parafuso e o contramarco, como se fosse uma porca, sei lá, mas era bem grosso. E aí a gente viu que se a janela da sala tivesse esse elemento, não daria para pôr a estante, porque a estante estava realmente colada. E a gente concluiu que, quando foi feita a estante, a pessoa, enfim, não sei, que instalou a estante, tirou,
para conseguir seguir o restante da parede que vinha vindo com a estante. E aí a gente concluiu isso. Era um prédio que já tinha 5 anos. O cara tinha feito a reforma fazia uns 4 anos. E aí, com o tempo, a janela foi saindo aos poucos. Uhum. Então, não teve um arrancamento abrupto que tenha deixado alguma marca. Ela foi se desencaixando com o tempo até que caiu. E aí ninguém via porque ela estava escondida, né? Atrás da estante. Então, a gente concluiu isso. O cara até falou, nossa, mas como, né? Era um alto padrão. Ele falou, tinha arquiteto acompanhando a obra e tal. Eu falei, olha, é a conclusão, é a única explicação. Então, assim, é um caso muito interessante que você vai sem saber, mas investigando você consegue ticar todas as hipóteses, né? E chegar na conclusão. Então, eu acho que é isso, é ter coragem também para declinar quando você não tem capacidade. Então, não, eu não tenho tempo para estudar isso, vou passar para um colega ou não vou aceitar. Não tem problema, faz parte também do trabalho. É impossível saber tudo. A gente até hoje tem casos que a gente não faz, porque é o caso. Se precisar de projeto, por exemplo, chama vocês que fazem projeto. A gente não faz projeto no escritório, né? Cada um tem sua área. É assim. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. A gente acabou de receber um convite dela, tá vendo? Tá gravado, hein? Então, Estela, como forma de agradecimento, como a gente comentou, como eu comentei, né? Porque ele não. Eu falei que foi a melhor conversa que eu já tive na engenharia diagnóstica. A gente, da RV, uma simples lembrança aqui, só como forma de agradecimento. Né? Que gracinha! Canequinho da Muito obrigada! Para você, aí na frente tá a RVCast e atrás o logo da empresa. É bom que o café, viu, para estudar as perícias é necessário. Tem que necessário. E este aqui também que você deve ter poucos. O que é? Que legal! Não, você deve ter poucos desses daí. Alguns. O certificado da... Ai, poxa, nossa, muito, muito legal, gente. É uma honra mesmo estar aqui, poder falar da engenharia diagnóstica, vocês estarem abertos a ouvir, debater. E certificado, com certeza, já vou até pôr no Lattes lá. Legal. E eu vi que você tem presente pra gente também, não tem? Tenho 4. Olha só, hein? Vim com muitos. Hoje você já tava chorando, já. Não, brincadeira. Não, são 4. Aqui são todos livros. Eu trouxe o primeiro, o livro vermelho da engenharia diagnóstica, que a gente chama, que é esse aqui maior. Foi escrito pelo Tito, Gúlio Cabral, que são os precursores da engenharia diagnóstica no país, né? Então tem todas as ferramentas, modelos de laudo e tudo mais. Certo. Aí tem o Manual de Engenharia Diagnóstica, que é uma atualização da engenharia diagnóstica, que o conceito já está atualizado, enfim, com as mudanças, de acordo com o desempenho e tudo mais. Essa aqui é a primeira edição. A segunda edição desse livro, Manual de Engenharia Diagnóstica, também foi feita pela editora Leude e ela contempla a participação de outros profissionais. Então, a gente tem especialistas falando sobre diagnóstico em instalações elétricas, em revestimento de fachada, impermeabilização. É bem legal, assim, para quem quer entrar mais a fundo, né, nos diagnósticos em si. Muito bacana. Aí tem aqui um outro, Engenharia Legal 6, que eu escrevi junto com o Tito também. Olha, eu confesso que eu tenho toque, eu acho que eu vou querer comprar os outros 5. São muito legais, assim. E não vai conseguir ler o 6, Não vou conseguir ler o 6, né? Primeiro. Eles não são uma continuação, então dá pra você ler só esse. Mas na capa deles tem um resuminho de tudo que contempla. Então, nesse caso aí, a gente falou de desempenho, vistoria de vizinhança, reabilitação. E eu trouxe um outro, que é uma área também que a gente trabalha lá no escritório, que é a perícia grafoscópica. Na verdade, o gabinete, ele começou com o pai do Tito sendo perito criminal grafoscópico. Então, ele analisava se a assinatura e documentos eram falsos ou verdadeiros. E o Tito começou nessa área e depois levou a perícia para a engenharia, que não tinha muito no mercado, né? O Tito fez direito e engenharia, então ele ficou bem nessa parte de perícia, assim. Tipo o José Fica também. Isso. O termo engenharia legal foi o... ou já existia?
Assim, no nosso uso, a engenharia legal ela tem 2 braços. A engenharia diagnóstica, que tem as 5 ferramentas, e a engenharia de avaliações, que é uma outra engenharia, né? Assim, que você também precisa estudar e tal. Mas o termo, não sei dizer se foi o Tito, eu acho que não. Eu acho que não foi ele, acho que já existia. Engenharia legal um pouco vem lá do código de processo. Pelo menos uma coisa ele não fez. Exatamente. Então, esse livro de perícia grafoscópica também é interessante. Não sei se... Essa é show demais. Lá no escritório quem faz mais essa parte é o Tito e a Silvia. Mas é muito interessante também você verificar se a assinatura, se o documento é falso, se a pessoa se auto-falsificou. É uma área também muito interessante da perícia. Porque é isso, né? Perícia tem todas as áreas. Tem perícia médica, perícia contábil, perícia de engenharia, perícia grafoscópica. Não é só da engenharia, tem todas as áreas. Tem... Isso. Espero que vocês gostem. O pessoal ganhou um presente. Muito obrigado mesmo. No início ela falou pra gente sortear, mas a gente não vai sortear. Eu trouxe um pra sortear, gente. Se não sortear, não é culpa minha. Eu tentei. Eu queria, mas o Thiago falou que não, aí eu vou fazer Eu nem... Ficou a culpa pro Thiago. Vamos fazer o seguinte, então. Quer decidir agora? Para o ímpar. Não, agora não. A gente vai decidir depois, então. Depois a gente decide. Fica acompanhando aí que a gente vai decidir. Fica de olho, né? No Instagram, qualquer coisa vai surgir um sorteio lá. Então, Estela, mais uma vez a gente quer agradecer pela sua participação. Realmente foi muito legal a sua participação aqui. Eu aprendi muito, né? Sobre muita coisa aqui que você trouxe pra gente. Obrigado pelos presentes e mais ainda obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu sei que a gente é meio coisa assim, mas Mas assim que é bom, é divertido. Meio Divertido, eu acho. Meio divertido. Mas muito obrigado, sério. Muito obrigado pelo que você já fez pela engenharia diagnóstica, que você tá fazendo. Você tá de parabéns. Obrigado. Nossa, eu que agradeço, gente. É um ótimo bate-papo. Falar de engenharia diagnóstica pra mim é muito bom sempre, muito fácil, assim, fluido. Então, eu que agradeço de novo a oportunidade. O que vocês precisarem aí, podem contar comigo, tá bom? Se forem pra São Paulo, tomar um café lá no gabinete com a gente, no gabinete Gomide, podem... Eu prometo um café, mas um suquinho de maracujá eu prometo. Boa. Tá muito quente, né, pro café também. Mas café até no calor é bom, né? Pra dar uma acordada. Agradece, velho. Já agradeci 10 vezes. Tá ótimo, gente. Caraca, o maluco quer que... Agradecer 50 vezes. Então, gente, esse foi mais um episódio da RVCast. Muito obrigado, Estela, por estar aqui com a gente. E até o próximo episódio. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Tchau.